Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gênios e Loucos e hoje o assunto é sobre empreendedorismo. Mas não aquele, sabe aquele papo tecnicista? Não vai ser isso. Vai ser de uma forma bem humanizada. Nós vamos falar da vida, como é a vida do empreendedor. Será que já tem que vir de família bem-sucedida? Será que tem que ter um padrinho, network? Será que isso é relevante nos negócios? Como é a vida, né? Será que é melhor que a vida do CLT? Será que tem mais qualidade de vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje com o Adriano Humberto, meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Adriano. Prazer, vou me apresentar. Fique à vontade. Me chamo Adriano Humberto da Silva. Hoje sou proprietário da Bionic Cell, também virou uma rede de franquias. A pergunta que não quer calar, tá? Já vamos iniciar com ela. Vale a pena ser empreendedor? Com certeza vale a pena, sem dúvida nenhuma. Apesar de todo empreendedor tem as suas dificuldades para chegar aonde ele quer chegar, mas sem dúvida nenhuma vale a pena sim, sem dúvidas. E eu preciso vir de uma família bem-sucedida, eu preciso ter um padrinho, eu preciso ter um capital. O que tu acha? Tu acha que o cara consegue começar do zero? Não, Rafa, isso para mim é comprovado que não, tá? Porque eu vim lá de baixo, sem apoio nenhum, meus pais também nunca apoiaram. Graças a Deus, hoje eu sou casado há 28 anos, a minha esposa sempre apoiou e sempre esteve do meu lado, foi a única pessoa, mas a gente passou muita dificuldade e a gente nunca desistiu de chegar onde a gente chegou hoje, certo? E isso é tão comprovado que em várias lojas, por exemplo, na minha caminhada, na minha trajetória, nos anos que eu venho trabalho há 22 anos no ramo, eu me lembro como se fosse hoje, teve vários lojistas que queriam começar na minha área e eu ajudando, eu sempre falei assim, olha, quanto é que tu tem para começar? Eles falavam assim, ó, tem tanto. Vamos pensar lá embaixo, no mínimo que tu imaginar. Eu dizia assim, então faz o seguinte, tu tem crédito? Tem esse cartão de crédito? Tem cheque? Na época eu utilizava muito cheque, né? Tenho. Então assim, ó, tu pega esse dinheiro, tu não vai gastar ele, tu vai guardar. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, tipo 5 mil reais. Que na época era dinheiro pra caramba. Não, na época não era muito. Ou na época já não era muito? Não era muito. Vamos falar hoje, para colocar uma estrutura bem colocada, vai um dinheiro, né? E na época também. E vamos fazer o seguinte, tu vai colocar a placa, tu vai comprar os móveis, tu vai comprar tudo que tu puder pagar no cheque, no cartão, tu vai parcelar. Se a loja, num ramo que eu trabalho, ela não pagar as parcelas, eu pago para ti. Graças a Deus eu fiz com vários e até hoje nenhum deles eu precisei pagar. Claro que nos dias de hoje eu não faria mais, né? Sim. Porque hoje está bem complicado, né? O ser humano está bem complicado. Mas isso é prova que eu ajudei muita gente, apesar de eu começar do zero também, começando do zero, sem condições nenhuma, e o próprio negócio se pagando. Claro que aí vem a persistência, né? É o que aconteceu comigo também. Quando a gente coloca um investimento que não tem capital, tu vai trabalhar também para manter o investimento. Isso também gera um desgaste, tem que ter muita força de vontade para conseguir chegar no sucesso, né? E tu sempre teve uma veia empreendedora, porque já foi CLT, né? Sim, E quando tu estava lá no CLT, tu tinha aquela mentalidade assim, isso aqui não é para mim, eu quero ter meu negócio. Tu já tinha essa veia empreendedora ou isso vem com o tempo? Não, Rafa, tipo assim, ó, eu acredito que Deus de novo, quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar muito novo, né? Eu tinha a visão de, assim, cara, eu preciso ter mais, ter algo, né? Porque nunca tive apoio dos meus pais, separaram também, eu era novinho. E eu vi que se eu não caminhasse, eu ia ficar por ali. Trabalhava, sempre me dediquei muito ao trabalho, sempre, todas as empresas que eu trabalhei, eu vesti a camisa, eu sempre falo até mesmo para meus alunos, assim, independente da situação financeira que tu esteja, oposição num trabalho, faça o bem feito. Não fique naquele grupo de empresa, porque tal fulano não faz, eu também não vou fazer. Eu nunca fui disso. Mas só que eu tinha a visão assim, cara, eu vou ter que fazer algo que eu consiga fazer com o recurso que eu tenho, que não é nada, eu vou ter que achar a saída para isso. Então eu já tinha a visão da onde eu queria chegar, né? Claro que com o tempo, foi passando os anos, a gente vai tendo altos e baixos, tem algumas decepções também, teve épocas também que não foram boas, né? Acontecimentos que aconteceram em empresas, mas tudo eu levo hoje como conhecimento e a gente cada vez vai ficando mais fortalecido no nosso interior. Às vezes a gente tira um pouquinho o pé pela sabedoria e às vezes a gente dá aquela acelerada
porque a gente vê que é a hora, né? E tu falou uma coisa que, quando eu trabalhava, eu sempre vestia a camisa da empresa. Eu gosto de pensar assim, que quem trabalha para os outros não trabalha para ninguém. Aquela pessoa que trabalha para ela, não interessa se é CLT, se é PJ, se é bico, ela vai desembocar a missão ali, vai fazer um bom trabalho. Porque, cara, tu não vai ler um livro para o outro adquirir conhecimento. Tu não vai trabalhar para o outro ganhar dinheiro. Então, quando a pessoa entende, né, que ela vai trabalhar para ela, independente se ela está num projeto, numa empresa de outro, se ela é CLT, qual é o regime trabalhista, ela vai vestir a camisa da empresa. Mas tem um detalhe aí, que tipo assim, ó, o que eu notei, assim, ó, como eu já tenho uma média de 360 alunos formados, eu notei que todos os meus alunos, eu sempre procurei conversar com eles, claro que eventos maiores não dá, né? Uhum. Mas eu tento, tanto é que hoje meus treinamentos são particulares, eu falo treinamentos VIP porque eu treino no máximo 3 alunos, para eu poder dar uma atenção e conseguir acompanhar eles, mesmo que às vezes eles estão mais distantes, eu sempre estou acompanhando, né? Ver a grandeza deles. Eu percebi que muitos querem ter um negócio, mas são acomodados, já vem o acomodismo deles, achando que as coisas vão cair do céu. Isso acontece, tá? Acontece. Por isso que sempre quando eu vou entrevistar um aluno, poucos foram por telefone, que são de fora, né? De São Paulo, Minas, aí para fora, eu tento entender qual é o propósito dele. Se ele está querendo realmente encarar as dificuldades, porque muitos visualizam o dinheiro financeiro. Claro que a gente trabalha para uma vida melhor, a gente trabalha para ter uma renda melhor, mas até onde tu está disposto a pagar por esse preço? Porque toda mudança tem uma consequência, né? Tem que vestir a camisa, tu vai ter que trabalhar mais. Por exemplo, estava acompanhando um aluno agora, teve 2 que eu estava mapeando. O aluno chega, por exemplo, botou o próprio negócio dele, chega no serviço, por exemplo, a loja abre às 9, chega às 9h30, fecha meio-dia, abre às 1h30, 1h40, não abre no sábado, e aí ele veio se queixar comigo. Que não dá lucro. Não dá resultado. Aí eu falei, meu amigo, eu trabalho 22 anos no ramo, a minha empresa abre às 9, às 7 horas da manhã eu tô lá. Então, isso é de fato, a não ser como eu tenho algum compromisso fora, tenho talvez um médico, um dentista, enfim, mas a minha meta, tanto é que a minha esposa hoje era 7 horas da manhã já estava na empresa. Eu e ela, a gente tá junto. Então, até onde tu tá preparado para te pagar o preço e aonde é que tu quer chegar? Então, existe sim pessoas que botam o negócio e ficam frustrados porque ele não tá preparado para aquilo e não é aquilo que ele quer, entendeu? Tá, e existe perfil empreendedor? Tem pessoas que tu olha, tipo, como nessa tua experiência, Sim. né? Tu lidou com vários perfis. Sim. Tem perfil que tu olha e fala, não, esse cara é CLT, esse cara não vai dar um bom empreendedor, porque o perfil dele é para trabalhar em projeto dos outros. Tu conseguiu já mapear esse perfil? Ou tu acredita que se não procede, que todo mundo pode empreender, sem entrar em depressão, sem pirar o cabeção? Eu acredito que eu já tive várias experiências e eu já consigo hoje ver no ramo que eu trabalho que alguns... às vezes a gente se engana numa entrevista, se engana no começo do curso, mas existe sim pessoas que são preparadas, talvez psicologicamente, para ele ser tipo CLT. Isso tem, tá? Isso não é demérito, né? Não, é de demérito jeito nenhum, não. Eu conheço porque, CLT que ganha não, 25 mil por mês. Com certeza, é o que eu falo também. Aí entra um outro detalhe, né? Que a preparação que eu faço hoje no curso, que eu sempre preparo também a nossa valorização pessoal. A gente vai ter que se valorizar para a gente ter o nosso preço, independente. Tanto é que as empresas, que a área que eu atuo hoje é muito complicada, porque prepara um técnico, já sai, o outro vai lá, paga um curso para o técnico, já sai. Aonde é que está a dificuldade disso tudo? A grande dificuldade disso que está acontecendo no mercado hoje é o próprio empresário, que quer limitar o salário X. Então, eu criei uma técnica de salário e comissão para que deixa o funcionário ali, que é o técnico, satisfeito, que ele diz, cara, para que eu vou sair daqui, vou tentar hoje entrar no mercado de trabalho, pagando imposto, encarando o aluguel, ter que contratar, se eu estou ganhando bem. Então, hoje eu também vi essa dificuldade e eu criei uma modalidade que quem está utilizando hoje está dando certo. Então, os teus colaboradores não têm renda fixa. Eles vão fazer o próprio salário deles. Correto.
Padrão. Então, Muitos, eu acho que é a melhor metodologia, né? muitos agora já estão adotando essa forma, que quem está trabalhando hoje para um empresário, como CLT, ele está trabalhando de uma forma que com comissão que é rentável para ele não sair, entendeu? Então é o que eu falo acima de tudo no curso, a gente tem que ter a nossa valorização, né? Apesar no ramo que eu trabalho também, é um ramo que cresceu muito, deu uma explosão no mercado, tecnologia, e também tem aquela, vamos falar, aquela prostituição de preço e a falta de informação, a falta de conhecimento. Por isso que a gente lançou esse projeto ali, que a gente se fala em franquia, que quando eu tenho sociedade na parte de franquia, que inclusive o meu sócio da franquia é um amigo que virou meu mentor. Ele que sempre me direcionou aonde é que eu estava errado e certo, e eu vi isso muito forte nele e adotei assim para mim. Então é um cara que tem me ajudado muito. E aí o que acontece, cara? Sabe o que eu percebi nessa tua adaptação? Isso é uma adaptabilidade do mercado contemporâneo. O que eu vejo os empreendedores falando em rede social, tá? E, porra, eu acho que, na minha concepção, é uma queimaceira. Criticando a nova geração. A nova geração não quer nada com nada, porque essa geração não tem compromisso. Cara, você é um exemplo. Você se adaptou à nova geração. Você criou um jeito que eles não querem ser da tua empresa. Porque eles fazem o próprio salário. Aí o que acontece? Aí eu vejo o empreendedor senta numa cadeirinha, fica falando mal da geração. Esse dia eu vi um dizendo que não contrata ninguém abaixo de 30 anos. Eu vi também um vídeo desse. Deu vontade de comentar aí embaixo. Eu não trabalharia para isso também. Porque se tu tá na rede social falando mal da geração, é porque tu deu seu escroto na tua empresa com essa geração aí. Ninguém vai trabalhar para ti mesmo. Então hoje, né, o empreendedorismo ele tá tão democratizado que os talentos, eles não precisam mais ouvir desaforos de empresas. Se eles não estiverem ganhando bem, eles vão sair. E cabe ao empreendedor fazer o que você fez de se adaptar a essa nova geração, né? Isso eu tenho adaptado tudo. Desde o começo da minha carreira na área de telefonia. Por exemplo, eu comecei ali de baixo, sem dinheiro nenhum, apaixonado mesmo por tecnologia. Me lembro como se fosse hoje. Quando foi lançado na nossa casa, quando os meus pais eram casados, era luxo quem tinha um telefone residencial. Consegue lembrar disso? Lembro, opa. Lembra disso? Claro. Nós não tinha telefone. E quando lançaram o primeiro telefone celular, eu comprei. Não tinha nada, apenas um celular. Tu só tinha um celular, não era mais nada. PT 550 da Motorola, me lembro como se fosse hoje. E o celular, quem tinha o celular é quem pagava a ligação que recebia. Não sei se tu lembra disso, não vai lembrar, né? Não lembro que eu não tinha celular nessa época, exatamente. Né? Mas era aquela época que tinha que carregar uma mochila para levar o celular. Exatamente, ele era maior e quem recebia qualquer ligação, quem pagava era o dono do celular. E eu não tinha condições de pagar. Ou seja, eu me lembro da ligação a cobrar. Não, esse não. Não, mas então é como se todas as ligações fossem a cobrar. Mas ela não dava a chamada. Não, sim, mas depois, de certo, provavelmente foi criada a ligação a cobrar, que daí eu lembro, que dava chamadinha ali, você. Sim. Então, no começo, todas as ligações era a pessoa que recebia que pagava. Era um absurdo a ligação. Era um absurdo. Tipo assim, ó. Pô, tu tinha que gostar muito da pessoa para atender. Exatamente, eu fiquei na fila lá, num tempo em Florianópolis, tinha a Telesc, que liberava as linhas. Mas olha só que interessante. Nessa época eu trabalhava de office boy no Palácio do Governo e muitos não tinham celular e alguns tinham celular, que era autoridade. Eles olhavam para mim, pô, office boy de celular, que loucura. Só que eu sempre pensei na frente, né? Eu trabalhei com um secretário de comunicação e eu sempre fiz o meu trabalho bem feito. Ele gostava muito de mim. E ele olhava, um dia ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu queria tanto poder te ajudar, porque tu é um cara que tudo que a gente pede, tu faz com carinho, tu trabalha, tu não dorme no ponto. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu não sei como te ajudar, mas eu queria poder te ajudar mais aqui, porque na época era contratado, né? Eu trabalhava no Palácio do Governo, mas aquelas empresas que contratam, tudo um pouquinho, né? Terceirizado, correto. Eu era office boy. Aí eu assim, mas um dia ele chegou e tocou assim, e aí pensando bem, eu consegui adquirir meu telefone, na época o Palácio fornecia. E do office boy tendo um telefone celular, né? Aí eu assim, como ele era gerente, ele foi chamado para trabalhar na área de comunicação no Palácio do Governo. E ele era um diretor da Telesc, diretor geral. Ele estava tipo num cargo assumindo lá, né? Eu falei assim, tu poderia me ajudar? Sim. Talvez uma forma que eu consiga também ter alguma rentabilidade. Mas ele assim, como? É que assim, ó, hoje tem filas de espera na telefonia.
Na época teve isso, tu se inscrevia para aguardar te chamar. Então tinha fila de 6.000 pessoas na frente, 10.000. Se tu conseguisse algum voucher, alguma coisa para eu conseguir passar a linha para frente, tu vai estar conseguindo me ajudar? Ele assim, mas como assim? Ah, sei lá, conseguir algumas linhas de liberação para eu poder, faço trabalho para vocês, faço trabalho para a Celeste. Me libera algumas linhas que eu consigo passar para frente. Aí ele pegou e, então vou liberar umas linhas para ti. E na época em Palhoça tinha a Telesc também. Eu me lembro, o chefe da Telesc aqui era Edson, o nome dele. Ele ficava puto da cara comigo. Porque eu conseguia as linhas, e claro que eu vendia as linhas, porque tu deixava a linha no nome da espera, tinha um valor isso, né? Dizia, pô, tu é um empresário, tu tem aquela linha ali, tu precisa de um telefone celular, e não tem para vender, teria que esperar, depois foi mudando, né? Uhum. As coisas, a tecnologia foi crescendo. Foi Fora mudando. acabando com o teu negócio daí. Aí eu fui pegando, mas aí vai se adaptando em outro, né? Boa. Aí a gente vai... Aí eu pegava e vendia essas linhas. Então ali foi a porta de entrada para eu, cara, eu tô vendo que tem muito mais coisa por trás disso. Eu vou ir a fundo. E eu sempre, nunca deixei de estar, à frente, assim, ó. Saiu o lançamento, já vou ver como é que vai ser as falhas que vai dar, ou como é que vai estar o mercado, para eu conseguir também me adaptar com o mercado, entendeu? Então eu sempre procurei estar no meio e não ficar acomodado, né? Achar alguma solução, porque tudo passa, né? Se tu tiver numa fase ruim, vai passar. Vai. Se tu tiver numa fase muito boa, também vai passar. Também. Então, eu sempre tive pensando à frente assim, entendeu? Isso é bom. Essa é a veia empreendedora. Então, tu sempre teve essa pegada meio empreendedora, né? Aí, saindo do Palácio do Governo, eu coloquei a primeira loja em Florianópolis. Foi a primeira loja sem condições nenhuma. Hoje no office boy ganhava, na época, um salário mínimo, talvez mais um pouquinho, aquele salário piso que se fala, né? Uhum. Morava em Palhoça, ia de ônibus, tinha todo esse translado aí. Mas eu sonhava ter. E na época eu coloquei uma lojinha de celular, que era na Tenente Silveira, de sociedade. Só que eu sempre fui muito caprichoso, detalhista, assim. Mesmo eu corro atrás até conseguir. A gente colocou uma loja pequena, era no segundo piso. Eu e um sócio. Na verdade, o sócio não entrou com dinheiro. Hoje, quando a gente fala em sociedade, é um outro mundo, né? Uhum. Quanto é que tem de investimento? Quanto é que a gente vai deixar de capital? A gente já está numa outra geração. E na época, o que nós tínhamos? Vontade, só isso. Era dois corajosos. Exatamente. Aí era a primeira tecnologia, que era a TDMA, que eram as linhas liberadas, né? Essa linha que era vendida. Depois veio a GSM, foi indo, né? Era TDMA, CDMA, depois foi a GSM, então era bem no começo. Esse sócio meu, tinha mais ou menos a minha idade hoje, e eu era bem mais novo, estava na época com uns 20 e poucos anos. E eu corri atrás de tudo, aluguei, coloquei o ponto, só que ele tinha muito conhecimento da parte de software, habilitação, de hoje, por exemplo, hoje o forte dele, hoje são parte de software, que é uma parte que eu não mexo, né? Que eu só mexo na parte de construção do aparelho, reconstrução, reparos avançados, a gente se adaptou nessa forma, assim. Mas a parte da telefonia, ela se desenvolve, ela tem vários setores. Por exemplo, eu já trabalhei muito na parte de venda. Já trabalhei muito, o mercado vai mudando, a gente vai se adaptando. Depois eu vou chegar num ponto aí. Comecei sem recurso nenhum, comecei a viajar para o Paraguai e comecei a trazer peças para celular na época, para conseguir consertar, porque na época ninguém consertava, tava tudo começando, tudo novo. E tentava isso jeito. Que ano era, mais ou menos? Foi 1900, foi 90, foi em 98, mais ou menos. Mas vocês estavam bem adiantados, então, né? Era o começo da tecnologia, né? 90 ou 90. Não, que nem você falou que esse sócio já entendia de várias coisas da área. Não, ele entendia de software. Ele gostava, por exemplo, de computador, software. Não, mas nessa época, quem entendia disso aí já estava anos luz na frente, ele né? Tanto é que hoje ele é especialista em software. E eu criei um bloqueio em software. Aham. Eu vou chegar no assunto, onde é que eu criei o bloqueio. E é isso que eu falo sempre para aluno. Às vezes a gente não consegue se adaptar como técnico, mas aí tem a parte de vendas, tem a parte de reparação de vidro, tem a parte... Cara, é um mercado gigantesco, parte de distribuição, parte de reparos, e aí por aí vai. E ele fazia, então, começou as partes de software, vinha uns vírus nos telefones, ter que remover vírus. Isso eu não fazia.
não faço. Hoje a gente criou um laboratório que faz para lojistas, a gente criou métodos para ser mais rápido. Porque muitas vezes fica no software, a coisa não anda, não faz uma coisa, não faz outra. Eu sempre procurei focar numa coisa só para tentar fazer o melhor possível. É igualzinho tu chegar num restaurante, o cara ter camarão, hambúrguer, feijoada, vender de tudo e não ser bom. Tu não vai ver, né? Tem que ser, o cara tem que focar. Eu sempre tive isso na minha mente. Quem faz tudo não faz nada. Exatamente, Na época, então, eu vendia minhas pecinhas ali que faltava, não sabia exatamente consertar, porque tudo era muito novo. Tava aprendendo ali, botando a mão, tentando, fazendo daquele jeito, né? E se adaptando às vendas. Comecei devagarzinho na parte de venda, um aparelhinho, outro, foi indo. Engraçado que nessa época eu tive uma decepção muito grande. Larguei a empresa assim com tudo, cara. Tipo, eu botei os móveis tudo caprichado. Eu me lembro quando lançaram os ar-condicionado, que era Sprinter, lembra? Coloquei o ar-condicionado Sprinter, comprando tudo num parcelado e tudo e tal. Só que eu fiquei muito chateado na época e me criou um bloqueio muito grande que esse meu sócio, ele era tipo assim, ó. Ele era um cara muito... Eu não sei se é porque eu fui criado no meio de mulheres. Eu sou o único homem, tenho 4 irmãs mais velhas. Eu sou muito, tipo, sigiloso, assim. Eu sou muito, tipo... Reservado. Reservado, assim. Eu acho que a gente tem que ter o seu lugar, a sua postura. Isso é uma coisa que já vem da minha família. Engraçado que na época começou a abrir os telefones com as câmeras VGA. Lembra que começou a vir? Porque ele veio só radiofrequência, que era só ligação. Depois ele veio com as mensagens, já recebia as mensagens. E depois veio com as câmeras VGA. E ali começou a minha decepção com ele. Porque quando chegava alguma mulher, tipo... Enfim, um casal, uma mulher... Enquanto ele conversava no olho, ele colocava um cabo no celular aqui e já, pum, copiava tudo. Tá brincando. Até então, pra mim, eu não comecei a perceber no tempo, ele olhando algumas fotos. Tá, ele baixava todas as fotos do celular no sistema dele. Eu peguei um bloqueio, tanto é que a minha empresa nenhuma até hoje, tu chega lá, na época que eu trabalhava forte com vendas, tu chegava assim, Adriano, eu quero comprar 10 telefones novos, só que eu quero que faça backup. Eu dizia, não, backup é contigo. E a gente não faz até hoje. Hoje, toda manutenção a gente pede senha. Se o cliente não quiser deixar, beleza, mas não tem como a gente fazer certos testes. Porém, a gente às vezes pede para tirar o iCloud, tem coisas que não tem como, né? Mas a gente não tem muito essa dificuldade, assim, porque eu acho que a loja passa muita credibilidade. E as nossas empresas são tudo filmadas, aonde a gente, se tiver que entrar, por exemplo, no Instagram para fazer um teste de câmera do Instagram ou microfone do Instagram, a gente pede autorização para o cliente. Ele tem que autorizar para a gente conseguir entrar tanto no Instagram ou no WhatsApp. Por que isso? Porque na época eu via que ele copiava e tal, e daqui a pouco ele olhando assim, mas essa moça não passou aí agora? Não pode isso. Não, mas não sei. E aquilo, e eu sou assim, ó... Que falta de ética, né? Eu sempre tive muito problema de comunicação, assim, ó, de chegar e conversar. Não, mas tu tá fazendo errado. Relação interpessoal. Exatamente. Eu já sou mais explosivo, assim, eu vou absorvendo. E eu me lembro como se fosse hoje. Aquilo começou a me decepcionar muito. E na época, chegou uma moça, vamos dizer uma moça, uma menina. Eu tô com uma filha de 13 anos, tu olhasse de longe e já tu pensa que é uma moça, porque... Eu tenho uma de 13 também, exatamente. Sei como é que é. E aí eu vi que a menina, era uma menina com vô. Nossas lojas tinham um balcão comprido, né? Eu sempre utilizei dessa forma por causa até mesmo de assalto e tal, era em bairros. A gente criou esses balcão para não ter acesso, né? Porque trabalhava com venda, a gente se sentia mais seguro. Ele abriu o balcão, vem aqui, senta do meu lado, tal. Quando ele botou a menina sentada, que o espaço era curto, eu endoidei. Assim. Pô, mas a ingenuidade do vô e dela, não, né? Exatamente assim, ó. Exatamente. Eu estourei com ele, eu disse, é impossível tu não respeitar o avô. O avô não entendeu nada, assim. Aí eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Por incrível que pareça, hoje eu saí bem pouco da empresa, a nossa vida é muito corrida, tem vários compromissos. Mas às vezes eu vou em alguma loja, ele tá lá, né, mexendo em software pros caras lá. Eu cumprimento porque eu sempre pensei assim, teve gente que já fez muito mal, até mesmo financeiramente, tudo, eu passo, eu cumprimento, mas aquela pessoa não quero mais na minha vida. E também eu acho injusto também não cumprimentar, eu acho que é falta de respeito a gente chegar aqui... É o básico, né? Pô, tudo bem, isso é o básico do ser humano. Eu não preciso gostar, mas exatamente. não é. Então, aquilo ali marcou muito a minha vida.
Muito, 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 muito. E isso aí a gente é muito regrado, assim, a gente leva e a gente vê muitos problemas disso com grandes lojistas, não da loja, da estrutura, mas sim com erro de funcionário, né? Então hoje lá a gente é totalmente Mas restrito você a acha isso. que isso acontece em lojas ainda? Tu acha que pode acontecer? Acontece, Olha, então acontece. fica o alerta o pessoal, tá? A câmera, levar celular para manutenção. É. E tá, e como é que eu consigo saber se baixaram alguma foto do meu celular? Tem como eu saber isso? Eu acredito que, como eu não, a minha especialização hoje não é software, Aham. com a tecnologia que tem hoje, sim. Com certeza deve ter algum programa que sim. Sim. Deve Ó, ter. fica o Pode alerta ter e o pessoal, certeza. hein? Eu não pesquisei mais nada sobre isso, eu fiquei, tipo, totalmente para trás, porque não foi o meu foco a partir daí. Uhum. E a gente se especializou em outras áreas, né? Como tu fala em estar renovando o trabalho, eu atuei dali, eu comecei a vender muito telefone. Na época não tinha internet que vendia. A internet estava vindo também, na época, tal. Eu me lembro quando começou as vendas da internet, eu já tinha uma loja em Campinas, aqui em São José. O pessoal dizia, mas eu tô com medo de comprar na internet. O pessoal diz que não vem. Não sei se tu lembra Aham, dessa claro. época, assim. Até hoje eu sou meio É, suspeito. e aí eu comecei a vender muito, 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 muito. Vendia e tive a segunda loja de celular, aí era um amigo meu. Ele também vendia, ele tinha uma loja na Barra, a gente comprou uma loja de um, de um outro amigo nosso que estava vendendo em Campinas, São José. E a gente colocou uma loja bonita, muito bem estruturada. E eu tinha bastante aparelho. E ele era para ser o técnico. Ele era para ser o técnico. Porque eu sempre gostei também de venda, né? E aí o que que aconteceu? Eu vivia nas lojas vendendo aparelho. Não tinha, tipo, essas redes grandona que vende. Hoje compra celular em qualquer lugar. Aham. E na época eu vendia tal. E a gente tinha a parte da assistência técnica, como eu tenho muito conhecidos, vira e mexe eles me ligavam. Ô Adriano, eu deixei o telefone lá e não me ligaram, deixei lá faz uma semana, eu não aceito isso, né? Prazo é prazo, não deu no prazo, ligue, deu uma satisfação, ou fecha ou entrega, porque tá esperando alguma peça, ou explica pro cliente, ele vai decidir se ele quer esperar ou não, né? Esse é o nosso, a gente trabalha dessa forma. E aí, Rafa, o que que aconteceu? Eu vi que estava sempre atrasado, já tinha conversado uma vez, duas, três, ele não queria nada com nada, porque eu corria atrás, eu vendia, eu andava com um carro cheio de celular vendendo, assim, nas ruas. Bem vendedor raiz. Bem vendedor raiz. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha um motoboy, o nome dele se chamava Diogo, e aí eu cheguei um dia, parei a caminhonete assim, já tava louco, assim, tanta reclamação que ele não queria. Eu tava levando a loja nas costas, né? Pô, esse era o teu segundo sócio. Esse era o segundo, olha só. E aí eu cheguei, chamei o Diogo. Diogo, cheguei. Parei, tinha um estacionamento na frente da loja, assim, de várias lojinhas. Quantos telefones tem na vitrine? Eu lembro como se fosse hoje, tá? E eu sou ruim de memorizar números e nome, né? Aí ele assim, 49. E eu assim, me separa 25 os melhores que tem. Ele assim, já vendesse os 25? Separa os 25. Eu fiquei esperando. Ele separou, botou na caixa, me entregou. Chamei os dois. Ô, Marcos, cheguei. O restante da loja, os aparelhos, divide com o Diogo, que era o meu motoboy. Mas o que que deu? A loja pode ficar pra ti. Isso, eu era casado, era junto, né? Porque a minha Tá, mulher... peraí, mas então era o teu segundo Segundo negócio sócio, que tu tava exatamente. saindo com uma mão na frente e atrás por causa do sócio. Porque isso depois eu queria também chegar nessas partes de bloqueio, né? Eu não tinha, tipo, a sabedoria como trabalhar isso. Eu tive muita dificuldade, assim, em comunicação. E aí eu achava que o meu melhor momento, tipo assim, eu não tava feliz ali. Eu já tinha chamado a atenção uma vez, duas. Eu vi que a coisa não ia prosperar e não era aquilo que eu queria. Entendeu? Mas hoje, com o conhecimento que você tem, experiência no âmbito empresarial, você faria isso? Você sairia assim ou entraria, negociava? Hoje, na verdade, o que que acontece? Você acha que foi um pouco de ingenuidade da tua parte? Sim, porque eu não estudei, né? Eu não tive estudo. Eu estudo o que eu atuo, né, hoje. A gente é referência no que a gente faz. Chegou, a gente estuda. Você estuda, você não frequentou a escola, é diferente. Exatamente. Estudar, você estuda pra caramba. Correto, exatamente. Mas na época eu não tive oportunidade, tive que trabalhar e isso... eu tinha um bloqueio muito forte com isso também, porque tinha que estar na correria. Então hoje a gente já tem a sabedoria com o passar do tempo. Qualquer negócio que vai fazer,
a gente consegue saber o que é certo, o que é errado, qual é o caminho para não acontecer o que aconteceu no passado. Isso tudo você viu muito como experiência. Desde o filtro para se fazer uma sociedade, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Então, quer dizer, eu não sabia mexer em aparelho direito, sempre estava tentando, porque eu deixava na mão de outros que também não diziam que sabiam, mas não sabiam. Faziam E como tu não sabia, não tinha como saber que ele não sabia. Exato. Era fácil de passar a perna. Exatamente. Aí que vai chegar o detalhe ali onde a gente montou essa estrutura, que é bem bacana, que como a gente resolveu todos esses problemas. E aí eu peguei, saí com uma mão na frente e outra atrás, cheguei pra minha mulher. Tô indo. Ela, tu tá louco? Tu tá louco? Não pode uma coisa dessa, tu tá louco? Cara, é assim, não quero mais. Mas tu vai lá então pegar pelo menos... Não, deu, eu sou muito de palavra. Se eu dei a palavra, já era. Sou daquele assim, deu a palavra, não tem essa de voltar atrás. E aí a gente abriu a primeira loja, que foi aonde que eu construí, tipo, pode dizer, o começo da minha vida, que eu construí a minha casa que eu moro hoje, que eu construí, cara, que me deu a liberdade financeira. Foi aqui próximo daqui, que fica no bairro Jardim Eldorado. Fiquei ali, uns 15 anos ali eu fiquei ali, com uma loja. E essa tu abriu sozinho daí? Abri sozinho, eu e minha esposa. Eu tinha alguns aparelhos celular que eu trouxe de lá, botei uma divisória e um balcão. E ali começou. Só que tinha um detalhe. A coisa começou a fluir, começou a entrar muito serviços de prestação de serviço, que é o que a gente faz hoje. Eu acabava terceirizando com com o outro, levava esses aparelhos e comecei a pegar, tipo, muita maldade, dizer que não dava, que... tipo assim, muita maldade que eu prefiro nem comentar, assim, coisas... E aqui dali começou... Exatamente, começou a me chatear muito, assim. Só que, olha só que interessante, eu abri um negócio, tava dando certo, tava dando dinheiro. Eu vi uma necessidade grande no mercado, tipo a transparência, agilidade que hoje... No ramo que eu trabalho, eles pedem 5 a 10 dias, a gente faz no mesmo dia, no máximo de um dia para o outro. Reparos avançados. Tipo, não estão falando uma troquinha de tela, coisas simples, né? Estão falando coisas de estudo mesmo, né? Então, eu sempre estava à frente. Aí eu falei para minha mulher. Eu não tinha condições, na época, os cursos utilizavam outro módulo, né? Na época era a Telecélula, que até hoje ela sobrevive, é uma potência também em cursos, tá? Os cursos eram em Minas, Belo Horizonte, acho que era, em Minas. E esses cursos eram de 15 ou 30 dias. Eu não tinha condições de sair da minha estrutura, ficar 15 dias, pegar um voo, ficar 15 dias fora sem produzir na loja, que o nosso forte já era assistência, mesmo terceirizando. Então, o que aconteceu nesse tempo? Cara, eu vou ter que dar um jeito de aprender. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, ou eu aprendo, ou eu vou fechar a loja. Ela disse, ué, mas como tu vai fechar uma loja que tem movimento, tá dando certo? Não tá dando certo. O dinheiro tá entrando, mas tem algo de errado. A gente não tá zelando pelo tempo, prazo, não vai dar certo. Mas como é que tu vai conseguir? Tipo assim, a coisa vai crescendo, então tu vai crescendo também teus custos, teu gasto. Eu não tinha condições de ficar 15 dias fora sem eu estar produzindo dinheiro. Fiquei limitado ali. Assim, vou dar um jeito. Aí eu contratei na época, é um cara que eu sou muito grato, o nome dele chama Marcos Moura. Ele, na época, ele teve um bom tempo dentro do Paraguai, que lá cai tudo no começo dentro do Paraguai, né? Ele é do Paraná. E liguei para ele e falei, ô Marcos Moura, quanto que tu quer para vir para cá para me dar um curso? Aí ele deu um preço lá em cima, né? Eu quero uma moto ou um carro, e eu quero lugar para ficar, quero conhecer praia, e eu quero tanto. Eu tive que bancar aqui o cara um tempo. Bancou? Né? Mas valeu a pena. Não, valeu a pena. Mentoria é tudo, né? Exatamente. Cara, ter um mentor faz toda a diferença. E tal, chegava as coisas, sentava do meu lado e saiu bem caro na época, assim. Chegava na época assim, dizer, não vou dar conta, cara. Mas quando a gente faz as coisas certas, não tem como dar errado, é o que eu sempre falo, né? Independente, às vezes, sempre nas últimas dá, né? Então eu comecei a aprender dessa forma, ele ensinando. E aí eu fui me aprofundando mais nos estudos, foi indo. Comecei a abrir mais lojas.
E teve uma época também que foi bem punk, assim, pra mim, em situação financeira. Eu tava com 4 lojas, eu sempre fui muito de confiar nas pessoas. Apesar de eu já ter levado vários impactos, assim, financeiros na vida, de amigos, decepções, mesmo assim eu olho pra pessoa assim, não, ele vai fazer, mas eu ainda acredito, entendeu? Bem diferente, tipo, por exemplo, o meu pai ele desconfia de tudo. Ele desconfia de tudo, não sei. Ele vai na loja e desconfia. Eu mesmo já levando um monte de impacto, eu já sou um cara que ainda eu consigo confiar. Mas Mesmo eu não. acho que é uma vida bem mais leve, né? É, Porque eu acho que é melhor tomar algumas confiando nas pessoas do que não confiar em ninguém e ter essa vida isolada numa bolha que ninguém é confiável. Pô, eu acho que é uma vida pesada pra caramba, eu cara. também acho, assim. Acho que Pô, é uma tu não coisa muito consegue ter um pesada. amigo Tu falou próximo, tudo. aí tu não consegue confiar dinheiro na tua esposa, tu não consegue confiar nos teus filhos. Pô, deve ser uma vida difícil pra caramba. Eu prefiro tomar algumas rasteiras de vez em quando. Exatamente. Tocou até num ponto que eu não tinha parado pra pensar dessa forma, mas falou tudo, né? Eu acho que a leveza é a Total. melhor coisa. Nem que o cara tome umas rasteiras de vez em quando, É, mas tem uma vida bem mais leve, né? nesse meio, Rafael, nesse meio aí desse tempo, eu já tinha ajudado várias pessoas a entrar no ramo. O impressionante é que, olha só que interessante. Eu nunca tive informação nenhuma de um falar assim, ó, pega de tal fornecedor, compra lá de tal fulano. Eu sempre teve esse bloqueio de as pessoas apresentar para mim. Eu sempre ajudei quem bateu na minha porta. Eu sempre ajudei quem bateu na minha porta. Eu nunca disse não. Nunca, nunca. Abre, faz desse jeito, vai dar certo. E vai lá e faz com o tal fulano, diz que eu indiquei. Eu sempre fiz isso, porque eu, tipo assim, ó, eu acho que a gente tem um propósito por estar aqui. Pra que a gente vai pensar só na gente? A gente tem muito egoísmo e acaba bloqueando muitas coisas também, Uhum. né? Às vezes tem o dinheiro, mas não tem a felicidade, né? Que é o... E aí o que aconteceu? Eu cheguei até 4 lojas na época, e aí é onde entra, não tive o erro, teve muito erro, tive erros com funcionário, de erros mesmo brutais, assim, de desvio tal, em loja. E erros também, eu culpo mais eu, nem eles. Tanto é que todos eles eu falo hoje. A minha esposa já é daquela, não aceita, né? Uhum. Eu já não, eu falo, cumprimento. Aonde eu Tá, vejo, eu não quero mais mas isso que tu contato. fala, as pessoas agiram de má fé e te... Exatamente, aí eu quebrei feio, né? Quebrei, eu me lembro a data, eu sou ruim de memorizar a data, mas eu sempre falo, ó, 13 anos, hoje atualmente 13 anos, porque a minha filha menor tem 13 anos, e nessa época a minha esposa estava grávida. Nossa, bem nessa época tu quebrou. Exatamente. E aí, cara, tipo assim, ó, eu fiquei no zero, assim, ó. Sabe o que é tu dever? Mas tu quebrou ou te quebraram? Não, na verdade, me quebraram, mas eu culpo eu por causa da gestão, Tá, né? Eu, beleza. tipo assim, ó, eu deveria, tipo, ter contratado um gerente, deveria ter Tá. estruturado mais. Não, eu vou deixar porque Foi o cara é bom, tua falta pô. de experiência. Começou, exatamente, Mas, e você E, falou, ó, você falou assim, eu nunca tive as informações de onde comprar, mas tu acha isso acontecia porque não te ajudavam ou porque tu tinha dificuldade de pedir ajuda? olha, talvez hoje pode ser que talvez eu tenha dificuldade. Passei por esse momento também de dificuldade de pedir, tá? Aham. Porque como eu sempre tive é, muita problema de comunicação, talvez eu ficava, não vou pedir. Mas o mercado para mim sempre foi fechado de forma, tá? Sempre foi fechado, sempre. Isso eu posso te afirmar, porque tanto é que assim, ó, quando eu comecei a dar o curso pago, que eu fazia gratuito, Uhum. só voltando na tua pergunta ali que tu fez, quando eu comecei a dar o curso pago, que começou a explodir o negócio, teve amigos meus da geração que eu ajudei, que eu apresentei o Paraguai sem ganhar os lugares, porque na época era restrito. Hoje qualquer um vai e tal, tu compra, tem milhares, hoje tem fornecedor em qualquer esquina aqui, também no Uhum. Brasil. Quando eu ajudei de coração, nunca cobrei nada por isso, meu prazer era ajudar. E hoje eles estão muito bem financeiramente, inclusive muito melhor do que eu. Eu quero que eles são um espelho para mim. Eu tipo olho e digo, cara, se eles chegaram onde eles chegaram, eu também posso chegar. Eu sempre tive essa visão. Entraram na minha porta um deles, com tudo, no meu balcão, sendo que eu nunca entrei, eu vendia para eles algumas coisas, nunca. Sempre esperava, chamar, entra, não entra tal. Ou tu vai acabar com o mercado de trabalho, tu vai abrir loja para todo mundo e não sei o Ó, que, ambição, o dinheiro. Ambição, o dinheiro. E eu falei assim, não, eu não vou acabar, porque aqui eu vou ensinar a dar o preço justo, correto e fazer o serviço certo. Aqui eles vão aprender fazendo isso. E muito pelo contrário,
Na época, eles faziam muita... Esses que na época estouraram, faziam muita falcatrua de telefone, que eu sempre tive muito medo disso, sempre fui muito restrito. Então, eu joguei algumas coisas na cara deles. Vocês chegaram hoje nessa potência que tá, porque foi feito muita coisa dessa forma. Que hoje também não dá mais, né? Então, eu sempre fiquei com os pés no chão, fui escalando, e eu vou fazer aqui o caminho certo. O que é válido o serviço, tipo, o valor pessoal que cada um vai ter. Diferente do que botar entrar no mercado de trabalho, tu não ter conhecimento e tu ter aquela... não sei quanto é que é o preço e tá... acabando com a concorrência, que está fazendo um trabalho justo, um trabalho que está pagando imposto, está pagando seus funcionários. Então, a partir de ter conhecimento, tu tem essa pegada, né? Então, eu sempre tive esse bloqueio ali de ninguém apresentar. Tanto é que os cursos que eu fiz, que eu depois comecei a me especializar e viajar, buscar conhecimento fora, perguntava para um professor ou outro, eles respondiam 2, 3 dias depois, aí, desculpa, estava em viagem, eu já tinha resolvido, já tinha entregue. Eles diziam assim, ó, cara, eu tenho aluno que foi aluno meu de 5 anos atrás, me pergunta até hoje, eu faço tudo para responder. Se não é agora, eu vou responder a hora que eu vou sair daqui. Então, engraçado que para mim não dava, né? Eu me cobrava muito isso. Mas eu comecei a pensar, interessante, cara. Quando eles me ligam, eu já resolvi de uma forma ou do outra. Ou já entreguei, não realmente fui até minhas últimas. A grande maioria das vezes eu achava a solução. Então, quer dizer, isso ainda era favorável para mim, porque eu tinha te obrigava a ir atrás. Exatamente, Então, eu sempre tive esse... E aí, voltando no assunto das empresas ali, há 13 anos atrás, eles... Cara, eu quebrei assim de... Eu costumo dizer assim, ó, não quebrei, eu fiquei sem o dinheiro, sem dinheiro nenhum. Porque quando a gente fala quebrei, ó, Rafael, eu não vou te pagar porque eu quebrei. Eu não deixei de pagar ninguém. Claro que banco fui negociando com o tempo, fui dando prioridade para os fornecedores que eu tenho até hoje, os amigos que eu tinha os negócios, e fui tentando achar a melhor solução para não deixar eles na mão, mas foi um momento assim mais difícil da minha vida. Tá, mas tu não chegou a ficar devendo no mercado? Então, na verdade, tu descapitalizou, né? Não, quebrado mesmo. Não tinha... Consegui, não tinha recurso nenhum, fechou as portas, porque o que acontece? Quando tu começa a crescer o negócio, às vezes tu cega se tu não tiver uma gestão financeira, né? Se tu não tiver números ali para te apresentar, tu fica cego. E eu sempre fui daquele cara assim de arriscar, correr atrás e não, vou meter a cara que vai dar certo. Na época eu trabalhava com bastante venda, eu vendia telefone e o giro era muito grande, entrava uma remessa, já saía, então eu não tinha um controle total. Eles pegavam troca e tal, foi onde começou as coisas a acontecer. E o dinheiro é impressionante, assim, ó. Hoje, para ter ideia, um iPhone aí, lançamento agora, o iPhone 17, tá na média ali de... Tu compra de 8.900 até 12, 13, ou talvez 14 se for de 2 teras, enfim, né? Tu vai comprar 10 peças dessas, é quase 100 mil, comparando, pegar o Pro Max ali, né? Então, tu imagina comprar 200. Tu chega num giro que a venda tá para um, aí para outro que vai te pagar em tanto tempo, e outro... Eu sei que no final comecei a pegar dinheiro de banco e tal, e, cara, quando eu fui ver assim, eu assim, não pode, pô, não pode. Eu tô atolado até não tá fechando a conta, não tá. Tá, mas tu acha que tu perdeu o controle de margem de lucro ou tu perdeu o controle de receber os devedores? Não, na verdade, não foi muito desvio mesmo e a falta de organização minha de eu ter deixado acontecer esse furo. Pra te ter ideia, eu fui fazer uma reforma depois de alguns anos na minha loja, que é onde eu tô, que eu fiquei, na época eu fiquei só com essa, que era o maior laboratório que eu tinha, que é onde eu fico, no Madrid. Eu tinha uns móveis lá, que aí era uma grade, como era tudo móveis embutido, para não aparecer, era uma porta, eu mandei botar uma grade por segurança, né? Se invadisse a porta lá do vizinho, não tem como entrar para minha loja. Eu botei uma grade. Para a grade não ficar feia, eu coloquei um acabamento, assim, nos móveis, para botar uma TV, tipo essa aqui, assim, ó. Então, ela ficou para fora, né? E aí tinha um furo lá embaixo, que tinha a fiação. E na época eu utilizava muito cofre para guardar os aparelhos.
Então, esses cofres aí, hoje tá vazio, tá? Hoje eu não utilizo mais, até eu falo assim, ó, deixa aberto, que se meter um assalto aqui, eu tô com o cofre aberto até Os abrir. vagabundos de plantão aí, o cofre tá vazio, tá? Não vamos pensar besteira aí. Alguns já tirei e tal, a gente utiliza outras formas, não trabalha mais dessa forma. Fui retirar depois de muitos anos pra gente mexer no cabeamento, fazer outra reforma. Tinha ali 4 iPhone 8 Plus na caixa zero. E nós estávamos na geração de iPhone... Deixa eu me lembrar que ano que foi isso. Acho que foi... Estava no iPhone 12. iPhone 12 ou 13, alguma coisa assim. Os aparelhos lá lacrado. Por quê? Eles esperavam a oportunidade. Não se ligou. Vou tirar por fora. E começou a aparecer, né? Uma coisa, outra. Pô, é uma baita ré, né? Não, aí tipo assim, ó. Aí que ali, eu assim, ó. Rafael, eu não desejo isso pro meu... Se eu tivesse um inimigo, assim, que eu assim, ó... Nunca... Teve muita gente que causou alguns problemas pra mim, mas eu nunca tive mágoa no coração de ficar e tal. Mas se fala assim, se tem um inimigo, tem gente que tem inimigo, né? Eu não desejo o que eu passei, eu e a minha esposa, pra ninguém. Porque eu fiquei 3 anos chegando em casa sem nenhum real. E trabalhando e tendo movimento. Muitas vezes eu queria fechar. Mas eu pensava, como é que eu vou fechar uma coisa que tem movimento? Tem gente que me procura. Se me procura, eu sou bom no que eu faço. Como é que eu vou conseguir fechar? E aí, 3 anos, porque assim, ó, eu devia, por exemplo, um cheque para um banco, me ligava e dizia, ó, vem final do dia. Eu dava o que eu tinha. Vem amanhã, tal hora. E foi indo. E peguei dinheiro emprestado a juro, aquele juro absurdo, aqueles juros tipo... Cara, juro diário, não sei se você já ouviu falar isso. Eu fiquei escravo daquilo. Assim, já ouviu falar. Eu tinha tanto crédito, olha só a loucura. Até hoje o rapaz é amigo meu que passa aí nos lugares aí. Eu tinha tanto crédito que o cara é o seguinte, ele emprestava no máximo era de 1 a 5 mil para cada lojas, né? Que pagavam por dia esse juro. Eu cheguei a pegar 16 carnês de 5 mil. Caraca. Nunca atrasei um dia. Pô, mas tu tinha um fluxo de caixa Exato, bom, então, eu tinha que né? pagar por dia, ele chegava 1h30 lá, e eu nunca deixei de pagar um dia. Esses caras trabalham até hoje com isso. E vira e mexe, eu tava numa borracharia, ele foi lá, me abraçou e tudo e tal. E então, assim, ó, eu fiquei pirado com aquilo. A minha mente sabia, porque assim, era dias intercalados, né? Uhum. Nessa época, a minha filha estudava no colégio, a mais velha, que trabalha comigo hoje, estudava no colégio particular. A outra também estuda no mesmo colégio até hoje, a menor. Chegou uma época, comecei a atrasar tudo, colégio. Fui lá no colégio, falei com o diretor, vou tirar minha filha. Ele, não, Adriano, não vai tirar. Mas eu não tenho mais como, não tenho condições. Calma que tu vai ter, tu vai conseguir. Eles são bem cristãos lá, tu vai conseguir, vai dar tudo certo. Aí o que acontecia? Aí liberavam de 5 mil lá, porque era tudo... Aí eu pegava, às vezes botava o colégio em dia, às vezes botava tal coisa, ia naquela, né? Jogava as contas pra cima, que eu pegasse e eu pagava. Aí, cara, chegou também uma situação também que eu ia fechar a loja, decidido, não tinha mais gás, vou trabalhar, vou voltar pra CLT, vou largar meu sonho. E não nasci pra isso. Aí a gente começa a se contestar, fazer um monte de pergunta pra gente mesmo. Aí apareceu uma coisa que foi bem impressionante lá. Chegou um cliente meu lá, muito bem de vida, eu não tinha muita relação com ele, com uma amizade, era apenas cliente, uma indicação, um cara muito forte, dono de uma empreiteira gigantesca aí. E num dia, cara, por isso que eu tenho muita fé em Deus, assim, e eu tenho uma visão que eu sempre vejo assim, ó, Deus usa as pessoas para usar a palavra. E esse dia foi a prova disso, assim, ó. O dia que eu tava decidido, eu não tinha mais força nenhuma para trabalhar. Porque tu imagina tu ficar numa situação dessa, saber que tu tens uma dívida gigante, tu precisa pagar, que são pessoas que precisam do dinheiro, e tu não tá vencendo, pô. Não tá, a coisa não tá indo, chegando em casa sem dinheiro, a pior coisa da vida que tem é tu trabalhar e chegar sem dinheiro. E aí, quando eu pensei em desistir mesmo, esse senhor, eu sou muito grato a ele, o nome dele chamava Carlos, ele me chamou, e ele parou uma Land Rover na época. Eu tava sozinho na loja, porque sempre trabalhou a minha esposa. Esse momento ela não tava. Ele parou aquela Land Rover assim, zero. Eu olhei aquela Land Rover e pensei assim, meu Deus, hoje uma dessas já resolvia meu dia de hoje, cara. Porque tem gente que tem tanto, e a gente passa tanto trabalho tentando ser o mais justo possível. Pensamentos intrusivos começam a vir, né?
Rafael, tu não vai acreditar, cara. Aquele dia, eu atendi ele umas 5 vezes, tá? Ele foi indicação de um político daqui de Palhoça mesmo. Ele foi lá, comprou uma vez um aparelho. 2 vezes a gente foi na Beira-Mar, em Florianópolis, levar num apartamento dele. Esse aparelho que ele comprou com a gente. Uma vez ele estava aqui, quebrou a tela. Outra vez estava em viagem. Coisas assim, mas ele era muito discreto. Um cara muito reservado. Ia no balcão. Esse dia que ele viu que o clima da loja já não tinha os aparelhos que eu tinha, que eu estava numa situação... Ele me chamou, ele disse, Adriano, vem aqui, senta aqui. Ele sentou do meu lado e ele falou umas palavras ali que mexeu comigo, cara. E só concluindo a história, assim, pra te poder ver o que... Tá, mas do nada, assim, eles... Não, do nada, cara. Eu Caraca, não consigo entender até velho, hoje, tá? Que loucura, né? Ele me chamou, ele pegou, ele devia ter... Ele tinha 72 anos, eu lembro. 72 anos. E ele falou pra mim assim, ó, eu vou te falar o que tu tá precisando ouvir hoje. E ele fez uma explanação que eu prefiro nem tocar no assunto agora, talvez em um outro momento, que é longa a história. E falou no final assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu me responda. Aí, pode fazer, seu Carlos. Ele contou a história e falou, quer trocar tua vida pela minha? Aí que eu vi que o dinheiro não é nada, cara. Ali que me fortaleceu. Ele contou a história e no final ele tava com câncer, né? Ele pegou o momento de fraqueza meu e ele teve a sabedoria para entender. E ali Deus tocou. Porque não tinha como ele saber. Tu sabe quando a pessoa tá mal, quando a pessoa tá feliz. Mas não sabe o motivo, né? Mas não sabe o motivo. E ele viu que o meu problema ali realmente era financeiro, era a situação. E ele sempre viu que eu fui muito responsável com todos os momentos que eu atendi ele. Ele deu sempre tanto valor que um cara daquele potencial que ele tinha. E a história que ele me contou, que uma outra oportunidade eu vou ter para te contar, tu vai ficar bem curioso em saber. Já tô. Que é uma história muito impactante, assim. Ele pegou ali e ele viu que eu precisava. E dali que foi que me deu força. Esse político teve depois de 6 meses na minha loja. Eu tava ligando para ele para resolver uma situação. Eu disse, pô, tô te ligando direto, não atende. Ele assim, rapaz, eu tava no velório. Aí eu assim, pô, eu já te liguei umas 10 vezes, tu tá em velório, sempre convidado para velório, né? Aí ele parou, ele disse, sabe onde é que eu tava? O velório que eu tava? Eu até te indiquei aqui uma vez. Carlos. Seu Carlos, assim, da empresa tal. Cara, parece que foi um aviso, né? E ali foi que me deu a força para eu alavancar de novo. Assim, não vou desistir, vou e graças a Deus. Tudo serviu como sabedoria, também não me arrependo nada que passou. Acho que faz parte do processo. Hoje a gente adotou várias técnicas para que tudo isso, no nosso projeto que a gente tem, não acontecer as falhas que eu cometi e as falhas que vêm acontecendo até mesmo por gestão, né? Então isso foi tudo experiência que agregou no negócio, entendeu? E hoje quando tu dá a tua mentoria, que a mentoria é no âmbito de manutenção do celular, né? E manutenção e também na gestão como tocar a estrutura, fazer funcionar, né? Tá, e ter uma pegada no desenvolvimento pessoal, assim, tu dá esse direcionamento pessoal, Sim. que vai passar por essas questões, esses perrengues. Sim, tipo assim, para te ter ideia, até o meu curso mesmo de assistência técnica, eu nunca... Tipo assim, ó, o curso que eu faço é diferente do que o mercado hoje ele propõe, né? Por exemplo, o mercado cresceu muito, tem muitos cursos de grandes profissionais, caras, meu Deus, talentosos, cara que tem muitos conhecimentos, mas eles focam no conteúdo, no material Ele é de produção, né? E vender o produto deles e vender mais produto e vender. Eu não tenho essa paixão de estar vendendo. A minha paixão é passar o que eu sei, entendeu? O que eu sei, como que eu cheguei até hoje, que eu consiga passar para o aluno e que dali ele tire o aproveito e que ele consiga tocar a vida dele e que eu consiga passar o conhecimento para ele, entendeu? Então eu fico muito feliz quando eles me procuram, passo a dificuldade, porque isso tudo no meu primeiro dia de curso, eu falo muito que tu jamais vai ser um bom técnico e um técnico talentoso, um técnico de valorização pessoal, se tu não se preocupar com quem vai atender, como é que tu vai atender teu cliente. Porque teu valor de mercado na bancada pode ser um iPhone hoje 17, vir, abrir e tu fazer um reparo ali, fera, talentoso, se tu não souber vender e explicar como vai ser feito. O cara não vai querer saber de pagar, ele vai querer saber de preço. E é o que está acontecendo muito no mercado hoje, porque o que a gente faz é uma cirurgia numa placa telefônica. Se eu olhar ali, eu acredito que já tenha acompanhado meu trabalho, é uma cirurgia e para isso tem que ter conhecimento.
Então, a partir que esses aparelhos entram para reparo, a gente sempre utiliza... no começo eu ficava muito frustrado em falar, em dizer... olha, ele tá ligando, mas, por exemplo, ele não tem sinal, não perdeu o setor de RF, não tá fazendo chamada devido a uma queda, alguma coisa. Esse reparo pode ser feito e esse aparelho pode vir a parar, não ligar mais. Isso, tipo, para mim era impactante quando eu tinha que falar isso. Parecia que era antiprofissional. Depois que treinando com, tipo, os melhores do mundo, eles passam a mesma situação. Parou por queda, ou molhado, ou teve alguma consequência. E ali tem temperaturas, enfim. Só que aí, o Rafael como cliente, qual é a probabilidade desse reparo ser feito, desse telefone parar? Eu vou dizer para ti, ó, 3%, 5%. Porque a gente faz isso o dia todo. É raro. Agora, quando é, por exemplo, um swap full, que aí é todo reconstruído o aparelho, olha, pode não dar realmente certo, porque é igualzinho tirar o teu coração e transplantar em outro. Pode, vamos fazer uma proporção aí, de 10 aparelhos a gente está acertando aí, em média 6, 7 aparelhos de 10, entendeu? Então, o que acontece? Hoje esse mercado tem prostituído muito o preço, porque qualquer um vai olhando os vídeos na internet, olhando os videozinhos que vai postando, que a gente não fala exatamente tempo, temperatura, experiência. E, eu já faço tal coisa e vou fazer. E aí o cliente chega lá que a única coisa que ele tem de valor é o telefone, ele precisa para trabalhar, tá sem condições de comprar outro, vai no lugar mais barato, e esse lugar mais barato vai dizer, olha, tem risco, tá? Pode acontecer. Como a pessoa já ligou para 1, 2, 3, realmente passaram que tem risco, eu vou fazer com mais barato. E aí acaba detonando o aparelho. Aonde vem? Esses aparelhos hoje da grande região vem tudo para nós. A gente, 95% hoje dos nossos clientes da nossa unidade ali são lojistas, 95% dos clientes. Então vem muitos aparelhos, muitos também acabam não dando por ter mexido em setores errados, excesso de calores, e acabo também, não é todos que dá, né? Não é todos que acaba recuperando, mas a grande maioria sim. E o forte a gente vê o mercado como ele está destabilizado por falta de conhecimento, sem pessoas ir atrás. Então é uma dica que, se fosse para poder dar, sempre pesquisar sobre o perfil da loja, sobre ver as qualificações, ver exatamente, para acabar não colocando um aparelho que talvez a pessoa não tenha condições de comprar hoje é a outro. vida da Não, pessoa tu não tem também. noção que está sendo feito Então, hoje no pelo que eu mercado. entendi, por exemplo, tu fala que existe a possibilidade de dar pau no aparelho. Então, o que difere uma loja da outra, uma loja de qualidade, uma loja bem conceituada, com bons profissionais, é a probabilidade, né? Com certeza. A possibilidade vai existir em qualquer loja. Exatamente. Agora, você falou em 3%. Então, tu leva lá para um cara que cobra metade, já vou subir para uns 40% para o celular não funcionar mais. Então, daí os caras vão lá e falam da possibilidade, de foi numa loja, falou da possibilidade. Então eu vou fazer mais barato. Exatamente. Então, se eles entendem essa dinâmica da probabilidade, beleza, então se eu levar lá no Adriano, a probabilidade de acontecer é 3%, ou seja, sim, quase nula, só para não dizer que é nula, né? Sim. Então, aí a pessoa vai procurar um serviço de melhor qualidade, né? Então, porque hoje, isso aqui é a nossa vida, né? Pô, tá tudo no meu celular. Não, velho. e tu não tem noção que a gente passa no dia a dia, a pressão, né? Porque é tudo para ontem, né? Perfeito. E como a gente trabalha com lojista, a nossa pressão é maior ainda. O nosso prazo tem que ser mais rápido. E eles têm muita falta de comunicação com o cliente, porque a grande maioria terceiriza. Tu vai num shopping, eles trocam a tela, eles trocam um flex, eles trocam a bateria, mas os reparos, geralmente, eles terceirizam. E geralmente os atendentes, ou até o gerente, ontem a gente tava um caso com o gerente lá, assim, meu Deus, como cara ser gerente de uma loja de celular e ele não ter conhecimento para passar essa explicação, é impossível. E a pessoa deixa de ir lá pagar um valor X para pagar 3 vezes mais porque tá dentro de um shopping. Entendeu? Mas é na loja... E às vezes lá no shopping, eu já falei para eles, cara, vamos se atualizar, vocês botaram essa semana, teve uma loja de shopping, 2 iPhone 15, foi um 15 Pro e um 15 Pro Max, aí foram 2 aparelhos, né? Botaram a perder o aparelho, fritaram a placa, excesso de calor, por falta de conhecimento. Ali não teve, eu fui fazer a CPU... No caso ali foi erro humano do técnico. Exatamente, Sério? tentativa. Caraca. Tentativa. Aí o gerente contratou um técnico. Só que o cliente nem vai saber disso. Não, porque ele passou o risco. Aí esse aparelho, mesmo assim, veio para nós, eles tentaram recuperar, eu ia fazer o swap, mas na hora que eu levantei a CPU, assim, já não tinha mais nenhum pad, assim, pelo calor, né? Excesso.
E aí chamei o gerente, conversei com ele. Aí ele falou, mas aqui a gente já passou o risco, assinaram o risco. Eu acho muito injusto isso, né? Muito injusto. E antiético, né? Então, assim, ó, a dica é falar para o cliente sempre que procurar alguma unidade. O próprio atendente, ele vai ter que estar preparado para poder as informações ser mais precisa possível. Porque senão, se faltar informação, ele não tem conhecimentos. Isso é óbvio. Então, sempre tente filtrar bem isso para não perder, porque muita gente também não dá valor ao aparelho, mas sim ao que tem dentro, né? Não tem o iCloud, ou talvez não tenha os backup lá. E é onde a gente entra no nosso trabalho, vem muito aparelho de fora para recuperação para isso, porque a pessoa quer os dados que tem dentro, entendeu? Perfeito. E de onde é que vem essa tua sede pelo empreendedorismo, por abrir negócio? Então, você vem de família de pais empreendedores já? Não, aí que tá o detalhe. Não. A minha mãe faleceu faz 3 anos. A minha mãe a vida toda foi costureira, pessoa bem simples, O meu pai, ele é funcionário federal, hoje é aposentado. O meu pai sempre foi de criticar, deixar os filhos para baixo E ele não falava para você ser concurseiro? Não. Não falava para passar em concurso público? Não. Meu pai sempre foi tipo assim, ó, por isso que eu até trabalho muito isso hoje na minha mente. E às vezes eu vejo alguns alunos também com alguns tipos de bloqueio, eu tento trabalhar e às vezes é engraçado, né? Tu consegue dar um conselho para um, mas não consegue adotar isso. Assim é difícil, porque só a gente sabe o que a gente passou no passado, Porque pressão, assim, ó, a habilidade interpessoal é diferente da habilidade intrapessoal, né? Às vezes, por isso que às vezes você sabe direcionar a pessoa, porque você tem o conhecimento do que precisa ser feito, tua habilidade interpessoal é boa, mas a intrapessoal, teu relacionamento com você mesmo não é tão boa assim. Então, por isso que não é à toa que tem um monte de psicólogos depressivos, terapeutas depressivos, exatamente. porque eles sabem disseminar o conhecimento do que precisa ser feito, mas eles não conseguem botar em prática. Provavelmente é isso que acontece. Sim. Mas eu trabalho bastante para isso. E interessante isso, tu perguntou que, olha só, na época que eu quebrei, eu tinha uma pessoa que cuidava do financeiro, formada, tinha na época 2 faculdades e era formada em administração. Ela cuidava do financeiro das unidades, tá? A minha esposa também, ela não estudou. A minha esposa passou muita dificuldade na vida. Ela chegou a passar fome, diferente ainda do que eu ainda sempre, graças a Deus, não cheguei a passar por isso. Passei por muita dificuldade, mas não por isso. E a minha esposa, ela é mais determinada, ela tem mais, tipo assim, ó. Se tu conversar com ela, Rafael, tu não tem noção a sabedoria que ela tem até mesmo em dialogar, em leitura. E hoje ela que toca toda a parte de gestão financeira nossa. Então ela estuda, ela só não frequenta escola. Ela não tem informação. Ela só não frequenta escola, mas estuda. Olha só, os rombos foi tão grande, por isso que eu falo que entrou o erro também de gestão, né? A pessoa que cuidava do financeiro da empresa, um dos erros também brutal que teve ali, que foi a alavanca do estouro mesmo, foi tipo máquina de cartão de crédito. A gente vê o que custa no bolso quando a gente tá sem o dinheiro, né? Quando a gente tá cheio de dinheiro, muitas vezes não faz cálculo, dá né? falta quando... Exatamente. Tu dá o valor quando falta, né? Eu me lembro como se fosse hoje isso, porque marca, né? Eu tinha um iPhone, o último telefone que eu fui vender, aí tava já só eu e a minha esposa pagando as contas. Era o último telefone que eu tinha, era um iPhone 7 Plus. Eu tinha pago nele 900 e pouco, e ele tava para vender por 1.200. A gente passou 5 vezes na máquina, sem noção nenhuma, imagina, a gente deixava isso aí por eles, tal, 5 vezes. Foi a taxa da máquina, foi o lucro de vocês. Quando eu fui olhar o aparelho, a gente recebeu quase R$700, era 600 e pouco. Mas como isso? De onde é que foi isso? Aí a gente foi entender que os bancos são 3 meses as taxas, eles mudam as taxas, não tá ligando. Até hoje eles utilizam isso. Ah, não, a gente vai fazer as taxas 1 ano, não tem. A gente tá direto monitorando, dá 3 meses a proposta, ele já cai para uma outra proposta de valores. Se tu não estiver atento, eles mudam, bom saber disso. E a gente tem mudado direto máquinas e eles têm feito isso. Então aí tem a taxa do cartão quando se passa o à vista, quando se passa o parcelado e mais uma taxa administrativa do banco que eles não fornecem, tá? Eles não passam por cliente nenhum. Eles têm mais uma taxa administrativa do banco. Então, tu sempre julga, pergunta, eles sempre estão correndo, não querem passar informação. E aí, o que aconteceu? Essa máquina nossa estava 5,8 ao mês de juro. 5,8. Olha a agiotagem que era a máquina. Absurdo. Então, tudo isso aí a gente teve que aprender na dificuldade mesmo, eu e ela. Hoje, tanto é que toda a minha parte
financeira, eu não boto a mão em nada, é tudo com ela. Ela cuida, ela que, ó, vai lá, faz isso, isso, isso. Eu não mexo com mais nada, eu deixo na mão dela essa parte, entendeu? Mas é aquilo, quem faz tudo não faz nada. Ela se especializa na parte administrativa, tu vai se administrar na parte operacional e aí a máquina gira, né? Sim. Tá, e acompanhando o teu trabalho ali, eu vi que tu tem um negócio de franquia também. Como é que funciona esse... Veio da loja, a loja virou uma franquia, um negócio paralelo? Bem, nesse tempo aí, o que que aconteceu? Um bom tempo da minha vida eu me bloqueei muito na parte financeira, né? Porque Aham. quando tu apanha demais, tu diz, não, Ô, vou sei. aguentar. Então eu fiquei muito tempo bloqueado, comecei a pensar pequeno, vamos se dizer assim. Eu quero ter... Quando o impacto financeiro foi muito grande e eu passei aquela turbulência, eu falei, não, eu quero ter uma loja e saber o que eu tenho dentro dela. Eu botei nisso na minha mente. Aí ficou eu, a minha esposa, veio uma funcionária que trabalha acho uns 18 anos, 17 anos comigo. Ela veio transferida para lá, eu trouxe ela tá junto com a gente. Trabalha depois um técnico, eu vou contar a história dele. E trabalha a minha esposa. A gente trabalha nessa unidade ali. Então eu fiquei muito tempo bloqueado por causa financeira. Não, vou depois ter pago todas as contas, eu quero ficar com uma só e saber o que eu tenho e deu. Só que, claro, nesse meio tempo, vem muita gente atrás de mim, muitos investidores. Adriano, vamos botar franquia, vamos botar franquia, vamos botar franquia. O meu ponto fraco é a organização de papel. Tipo assim, ó, hoje Burocracia. eu tenho esse meu irmãozão, que é parceiro, é sócio, que ele é um cara que prestou serviço há um tempo atrás para mim. Eu vi que ele era o cara que não deixa passar nada, assim. Cara, ele tem uma mente assim, ele lembra de Deus no primeiro dia que a gente se conheceu e ele é todo organizado. Tanto é que a minha agenda é ele que cuida. Ele cuida toda a minha agenda. E aí eu me bloqueava porque eu não queria mais dar um passo à frente e passar pelo que eu passei. E eu pensava assim, ó, franquia para celular, eu já treinei vários alunos que são de redes de franquia. E eu vi que as franquias, elas vendiam apenas uma unidade, entrava um valor e paga seus royalties lá e já era. E eu dizia, cara, não vai dar certo isso aí pra mim, não acho justo. Porque assim, ó, tu faturar 10 mil e pagar 1.000, beleza. Faturar 100 e pagar 10, cara, é injusto, né, cara? Tipo, e assim, ó, eu sei que eles vão bular o sistema de manutenção, que é a prestação de serviço, que é o nosso forte, tá? Eu digo, a minha empresa não vende hoje produto, a gente vende conhecimento. A gente vende o conhecimento, é diferente. Então, eles vão bular, não, fez só tantas assistências, não passou no sistema, ou compra sem notas, capinha, não tem como cobrar royalties. E também não acho justo, assim eu não entro. E aí, como eu conhecia o serviço do meu sócio, ele prestou serviço com uma empresa de marketing que ele tinha numa escola que eu tinha aqui no Office Green. Tive uma escola bem montada no Office Green e na época eu fechei um contrato com eles de mídia, né? E deu um bom resultado e ele muito correto, sempre muito justo, pontual. Tipo assim, cara, eu queria ter tipo 10% da organização que esse cara tem. E depois, na época, eu quis ficar só com a loja, porque eu não estava dando conta e para um lado, vai para outro, era muita correria, não estava produzindo dentro da loja, eu não estava conseguindo conciliar os dois, assim. Aí estava faltando mais uma parte de gestão. Eu vou ficar só voltar para a loja, porque é o que dá o dinheiro, a manutenção, né? Aham. E só que aí o tempo vai passando, né, Rafael? A idade vai chegando, tu vai pensando, cara, daqui a pouco como é que vai ser tocada a estrutura? Como é que eu vou manter hoje financeiramente? Começa a pensar Como na é que... aposentadoria. Exatamente. Aí eles me chamaram e falaram, cara, vamos botar franquia? Não, cara, o nome franquia é muito pesado. Não tem como botar, cara. Não acho justo, não vamos pagar royalties, não. Eu assim até coloco a franquia. Desde que eu monte um projeto nas dificuldades que eu tive e que seja um projeto sustentável, que não fique como eu fiquei a vida toda trancado numa bancada, que é a dificuldade de muitos, ou a dificuldade, eu monto um projeto que o dono possa ser o investidor e que a gente consiga auxiliar como tocar sem ele estar. Ele disse, mas como isso? Aí eu mapeei todas as minhas dificuldades, eu mapeei toda a ideia, e a única coisa que me doeu ali que o nome era Ifocel, só que não era registrado, porque no Brasil a gente faz tudo errado, né? No Brasil, primeiro a gente coloca a empresa, quebra a cara, perde o nome, como já tinha acontecido com outro que eu tinha, Goldcell, e o outro foi lá e tomou, registrou.
E lá fora nos Estados Unidos primeiro faz todo o processo de registro, tudo, para depois, né? A gente faz tudo ao contrário. E a gente foi registrar a Infocel, eu já falei, não vai dar. Porque começa I, P, H, O, é iPhone, né? A Apple blindou, então não tem como. Não, vamos tentar. Investi uma grana em advogado para tentar recorrer aqui, registrar. Não conseguimos. Tem que mudar o nome. Assim, e mexeu comigo, tá? Porque todo mundo conhecia Infocel, Adriano Infocel, Josi e tal. Cara, se é para um propósito melhor, vamos mudar o nome. Qual o nome vai ser? Cara, e agora? Criar um nome em cima da hora. Eu tava fazendo um processador de um iPhone, um swap. Aí eu olhei Bionic, né, que é o processador da época ali. Cara, vamos botar Bionic Cell, ver se não tá registrado. Aí ele correu atrás, a gente registrou, patenteou e fizemos nas 3, não sei como é que se fala, aquele que cuida disso, nas 3 categorias, blindado igualzinho a Apple. Ele fez. E aí, beleza, o primeiro passo foi dado. E aí a gente entrou num projeto ali de como que seria, né? Então hoje esse projeto é um projeto com custo bem baixo para quem está entrando no mercado, porque a gente não tá preocupado em valores, em dinheiro, não é isso agora. A gente está preocupado em fazer o case de sucesso. Ganhar mercado. Criar estruturas baratas e rentável. E depois apresentar isso forte no mercado. A gente está indo para a 10ª unidade agora, graças a Deus. A minha meta era dezembro até dezembro 10, eu acho que vai chegar mais. Então a meta está batida. A meta do ano que vem vai ser 50. Essa vai ser a meta e eu vou bater. Tem certeza? Com certeza vai ser batida. Do jeito que está indo, vai bater. Exatamente. E aí o que a gente fez? Olha só que modelo bacana, cara. Eu peguei e mapeei tudo. E o bom que eles aceitaram, que eu tenho 2 sócios na parte da franquias, né? São 2, eu e mais 2, né? Da franquia. E eles aceitaram, não, se for para ser desse jeito, beleza. Eu me incorporei ali no projeto como se eu fosse o comprador. É igualzinho eu faço quando eu vou dar aula, quando eu vou vender um produto. O que é justo também, né? Não é só pegar um produto, querer vender, empurrar, tchau, recebi o dinheiro. Eu sempre fui muito disso, né? Então, nosso projeto ali é bacana que é assim, ó. A gente vende, claro, a taxa. O que é a taxa? A taxa, a gente está vendendo o nome, a experiência, a referência. Hoje, qualquer um que vai numa loja vai pesquisar na internet, ver como é que tá, tal. Então, tudo isso aí, né? E como é que é pago? Como é que a gente recebe isso? A gente recebe uma taxa simbólica por mês, fixa. Independente de quanto faturar. Dependendo de quanto faturar. Olha só que bacana um projeto, cara. Por isso que assim, ó, eu deveria não usar o nome franquia. A gente usa porque vai ser o mesmo nome, né? Mas eu queria achar um outro nome para isso, porque franquia pesa muito, né? Quando eu vou vender uma franquia, mas eu tenho 10 lojas, por que eu vou comprar uma franquia tua? Eu tenho um cliente que ele tem uma rede de loja, tá comprando uma nossa. Então, olha só que interessante. O que ele vai ganhar com isso? Além de a gente passar todas as nossas experiências, a gente não blinda. Vai ter que ser os móveis padrão. Vai ter que ter a cara da Bionic. A gente tem uma marca, um manual da marca. Pode utilizar as outras cores que são referentes à Bionic. A minha é preta com aquelas cores ali, né? Em azul e tal. Mas pode ser azul, pode ser branca. Tem a marca, o manual da marca, que a gente investiu bastante no manual. Tudo registrado. Mas tu vai colocar os móveis do jeito que tu quiser. Só tem que ter a cara da Bionic. O nosso propósito ali é ser referência na parte de assistência. Ou seja, tu não precisa ter muito dinheiro para botar mercadoria. Se tu tem, beleza. Se tu não tem, tu vai botando com o tempo. Vai ganhando, então vou botar telefone, vou botar acessório. Mas a premissa é comercializar o conhecimento. O né? conhecimento, vender o conhecimento. Esse é o nosso propósito. Bacana, tá? O resto é paralelo. Exatamente. Veio porque, vamos pensar num investimento hoje. O Rafael vai colocar uma loja de roupa. Até tu achar o perfil do bairro que tu tá, ou dos teus clientes, tu vai perder dinheiro. Fazer o estudo de mercado. Tu vai comprar coisas que não vai ter o tamanho certo, que gostou, enfim. Se colocar um açougue hoje, até tu aprender a aproveitar todo o corte e vender tudo, tu vai perder muito dinheiro. E às vezes tu quebra e não deu tempo de aprender. Exatamente. Então, o nosso propósito ali é ensinar. E como a gente vai manter isso? E como a gente vai conseguir vender isso para um investidor? Se o investidor não quer ter o conhecimento, a estrutura faz isso. Porque a gente tem... tu vai pagar uma taxa mensal, tem um contrato que tu vai pagar uma taxa mensal. Tu vai ter 4 atualizações no ano. A gente tem um agendamento, inclusive sábado e domingo, eu vou estar treinando os franqueados.
sábado e domingo agora. Uhum. Vai ter, então, 4 atualizações. Tu vai ter todas as chamadas de emergência por videochamada. Por exemplo, tá na bancada, não tá achando uma solução. Tu agenda o horário às 10h10, vamos entrar com uma videochamada para poder te auxiliar, tá? Vamos te apresentar os fornecedores, a gente não agrega nada em valores para a franquia, a gente só ganha taxa. Saiu um funcionário, a gente prepara um outro funcionário. No caso, se tu tipo, dá um treinamento gratuito. A gente apresenta o nosso plano de como manter um funcionário bem pago dentro da empresa, tipo, com uma ajuda de custo, PJ, ajuda de custo e comissão, que aí ele vai querer cada vez produzir mais. Hoje, se meu funcionário ganhar 20 mil por mês, 25, eu tô feliz da vida. Eu não fico aquela dor no coração. Sim. Como teve mas pô, eu paguei 12 mil reais de funcionário, mas ele tá te trazendo, é só tu ver a porcentagem. Ou tu quer tá mudando o teu funcionário pagando 3, 4 e sai e entra com uma rescisão, entra com uma rescisão. Não, e a produtividade nunca sobe. Não dá, não deu. Ele sempre tem essa desculpa. Isso aqui é demorado, mais chatinho de fazer. Às vezes eu acho até que o ego que atrapalha um pouco. Né? Exatamente, Então, aí tu vai ganhar toda a assessoria de atendimento. Hoje muita gente sabe fazer o trabalho. Por exemplo, vamos pensar num cara que tá botando um negócio pequeno que depende dele, não um investidor. Mas ele não quer preparar, ou ele tem dificuldade de preparar a esposa, ou a namorada, ou uma funcionária. Ele não consegue passar a comunicação, ele tem um erro de comunicação, como eu já tive isso. Então, a gente tem uma pessoa responsável que vai monitorar todas as unidades, vai ver o que está errando, o que está acertando, por que não fechou isso. A loja, no caso, é do investidor. A partir que ele, eu prefiro que não faça. Beleza, o resultado é dele. E ganha mais o marketing também, junto, no valor. Então, se botar tudo na matemática, só o marketing, se ele contratar uma empresa de marketing, ele vai talvez pagar mais caro do que essa taxa que a gente hoje cobra para um franqueado nosso, entendeu? Mas a ideia de vocês no começo é ganhar mercado, porque tá muito bom esse negócio, né? Para quem adquirir a franquia. Exatamente. O que acontece hoje? Eu até tô tendo dificuldade de entender onde é que vocês vão ganhar dinheiro, porque tá muito bom para quem tá contratando, né? Mas a gente tem um cálculo ali que se tu botar na caneta, tu vai ver que é rentável e ele é sustentável. Tá? Só que pros dois. Só que o que é... Claro, pros dois, tem que ser pros dois, né? Porque, tipo, não é justo estar entrando no mercado e ficar pesado para ti e tu não conseguir. Não é isso. A gente vai estar trabalhando juntos. Então, olha só a nossa responsabilidade. Tu tá colocando um negócio com uma assessoria atrás. Que a gente é obrigado a te levantar. Porque se tu fechar as portas, eu tô ferrado. Tu entendeu? Então a gente tá caminhando junto. É uma segurança. Claro que, isso eu deixo bem claro. Todos os contratos fechados, quem sabe quando chegar com 50, a gente vai estar diminuindo e vão estar mudando a forma de trabalho. Vamos manter o que foi combinado. Sim. Isso é o ok. É o mínimo. Mas não que todos daqui a pouco tem 50 unidades, nós vamos conseguir oferecer o que a gente está oferecendo. Porque a estrutura está ficando grande, vai ter que ficar, tem que ter mais gente dando suporte, tem que estar, entendeu? Tem uma estrutura por trás disso, entendeu? Então hoje a gente está no investimento para a coisa fazer acontecer. E a gente quer mesmo aquele case de sucesso, o cara que está começando do zero. A gente agora está com um investidor que vai colocar, esse já é um outro padrão, que não é tipo assim, a gente não tá à procura disso. Se vir, beleza, como tá vindo. A loja de shopping vai investir um valor bem alto, mas esse é investidor, tem dinheiro para pagar funcionário 2 turnos, tem um custo mais alto, ele já sabe que o dinheiro dele vai vir a mais longo prazo devido ao investimento que ele tá fazendo. Já é um investidor experiente, Não, né? Investimento então já é investidor que tem vários negócios, ele adotou a ideia, viu? Não, eu quero e deu. Então, qual é o bacana disso? O bacana é que eu fiquei sempre muito limitado no trabalho para eu viajar. Pô, as minhas viagens sempre foram muito curtas, a lazer. Isso é o que me deixava às vezes triste. Porque eu não tinha ninguém para tocar a minha estrutura de alta confiança. Hoje, depois que eu formalizei essa ideia, eu tenho hoje meu funcionário que eu deixo 100% na mão dele. E ele tem a mesma capacidade minha de preparar outro. Porque aí entra aquele detalhe, como tu viu até mesmo numa entrevista, o cara fala, não contrato com ninguém há menos de 30 anos. Eu prefiro pegar alguém do zero e começar a ensinar do jeito certo, do que às vezes pegar alguém da área que já está acostumado a trabalhar de uma forma errada. Mas é porque tu é bom líder, cara. Um cara que fala assim, não contrato com menos... Claro, né, uma concepção minha.
não deve ser um bom líder, porque um bom líder, ele pega a pessoa do zero assim, e ele vai modelar aquela pessoa, ele vai preparar aquela pessoa para o mercado. Mas dá trabalho pra caramba, não dá? Deixa eu te explicar, é do meu funcionário hoje, que é meu braço direito, o Igor. Se ele estiver vendo o vídeo aí, eu acho que ele vai ficar até emocionado. O Igor foi impressionante, que olha só onde é que eu vou chegar. A parte de reparo explodiu, tava a milhão, não tinha mais tempo para nada. Só que assim, ó, eu precisava de alguém de confiança e alguém que fosse talvez melhor do que eu para estar ali, para conseguir a gente conseguir manter a demanda ali em dia. O Igor foi uma história muito interessante, porque o Igor ele é de fora, de Foz do Iguaçu, morava inclusive aqui em Palhoça e ele trabalhava numa empresa tipo, era CLT e travadão assim, ó, porque morava numa kitnet, o salário não era tão bom, ele trabalhava numa empresa de transportadora, carregava as caixas, né, para entrega, né, uma empresa grandona, mas porém salário muito limitado. Limitado. E o Igor, ele era um cara que ele tava, acho que já tava junto na época, ele é casado hoje com a Stephanie, mas eu acho que na época eles estavam junto quando ele começou a trabalhar comigo, se eu não me engano já estavam juntos sim. Já tá. E aí ele trabalhava nessa empresa 3 horas da manhã. Ah, tá. Inclusive ele conheceu ela nessa empresa. Ela também tá em outra empresa hoje muito bem, graças a Deus. E ele começava às 3 horas da manhã e ia até... Não, acho que era 5 horas da manhã e até às 3 horas da tarde o trabalho dele. De entrega, né? Carregava o caminhão, entregava lá no centro e tal, enfim. Aí o Igor treinava comigo na academia. Eu sempre gostei de academia, eu sempre treinei, né? Sempre no horário de meio-dia e tal. Fazer um jabá na Mafra? Eu faço na Mafra aí, hoje. Ó, já vai pra Mafra já. Aí A Mafra Jardim Dourado lá. Flávia Mafra, parceirona nossa, né? Exatamente, na Mafra. Abraço pra Mafra aí. Adoro ela, a Mafra é demais. E aí eu treinava com ele, aí o Igor sempre chegava com o salário dele, né? Chegava no meio do mês ali, Adriano, consegue ali um R$300 ou um 200? Eu sempre emprestava para ele. E uma coisa que me chamava a atenção, que quando ele recebia, por exemplo, se a empresa pagasse numa sexta-feira para ele já me ligava na hora, tô com o dinheiro na mão, eu vou te levar onde tu estiver. Não precisa. Não, eu vou. Ele fazia questão de sair da empresa e pagar. Eu dizia, eu dou muito valor a isso, ao caráter, né? Não é pelo valor em si, mas o caráter de tu não ter que, né? Aí o ano se passou, tal, e eu já tava assim, Rafael, esgotado de ensinar, passar o meu conhecimento, não dar o curso, vamos falar não o curso que eu não adotava isso como um curso, porque como eu não estudei no colégio, eu achava que o curso teria que ser formado, a maioria não são, tá? Os grandes profissionais, os caras mais fera do mundo, eu fui ver depois, isso não tem formação, é porque são focados, eles estudam realmente o que eles amam fazer, né? E tem alguns também que são formados na área de eletrônica, mas eu já treinei pessoas que são formadas em eletrônica, não tinha conhecimento nenhum em celular, enfim, então... Aí eu já estava saturado de ter ajudado pessoas, colocar dentro da minha loja. Eu digo que a minha loja é a minha casa. Às vezes eu fico mais tempo nela do que dentro da minha casa. E é muito difícil colocar alguém dentro do teu comércio. Eu abri as portas e a gente recebe muita decepção. Porque assim, ó, tu faz 10 vezes uma coisa, tu não conseguiu fazer uma e já muda. Tu ensinou. Eles acham que tem que fazer de graça. É ingratidão, né? É ingratidão. Eu já estava meio abalado com isso. E eu já tinha botado na minha mente, eu não vou botar mais ninguém aqui, não vou ajudar, e deu. Não deixar de ajudar em informação sua, mas dentro do meu laboratório, deu, não vou. Eu tava decidido. Aí o Igor chegou pra mim e falou assim, Adriano, eu quero fazer um curso contigo. Eu não dou curso. Adriano, eu quero fazer um curso contigo. Não, eu não dou curso. Como não dá curso, cara? Já vi tu ensinando um, já ensinou outro, tal. Não, mas eu não quero mais dar curso, cara. Aí ele me incomodou tanto. Aí você quer que eu te dê um curso? Qual é o horário que tu pode treinar? Ah, cara, eu saio às 3 horas do serviço. Tá. Então é o seguinte. Eu quero tanto. Eu dei o preço assim que hoje é bem mais caro do que eu cobro num curso. Ele fala, tu fosse injusto comigo, né, cara? Mas olha onde é que tu tá hoje, cara. Olha onde é que tá. Tem um bom apartamento em casa, né? Olha só. É que tu já deu pra não pegar, né? Pra não pegar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ele não teria condições de pagar pelo salário que ele tem. Chegar e pagar, né? Porque não tinha como. Aí ele chegou pra mim assim, tu parcela? Pô, o cara que sempre me pagou, não tem como dizer não, né, mano? Te parcelo. Quanto é que tu vai querer pagar por mês? R$150. Mas quanto tempo tu vai levar pra pagar isso, cara? Tu vai pagar esse curso, cara. Vou. Foi meu primeiro aluno pago. Bacana. Aí, final da história. Fez. Na época ele se limitou. Ele não tinha carro, não tinha moto. O horário dele era
Ele conseguia fazer um serviço ou outro, mas ficou muito limitado por causa das condições financeiras dele. E ele não tinha contato com as pessoas na rua, mas mesmo assim ele pegava na empresa um servicinho ou outro e tal. Aí chegou uma época, eu trouxe um grande fera também em São Paulo, fez um curso comigo no Mato Grosso do Sul. Veio trabalhar comigo em São Paulo, tal, o menino veio. E aí deu uma andada, só que ele sentiu muito falta dos pais, acabou indo. E aí eu coloquei assim um currículo. Currículo não, coloquei no Instagram. Preciso de técnico com formação em reparos avançados. O Igor não tava nessa geração. O Igor era lá atrás. Não era avançado ainda. Não. Preciso que não era uma faixa preta, era uma faixa branca. Veio, choveu, né? Tem muito seguidor, eu conheço gente de fora, vem muitos, mas muitos querem pegar a ideia do cara, querem vir, eu trabalho pra ti de graça. Cara, a gente já pega aquela conexão de quero tirar de ti, né? Não quero agregar, quero tirar. E aí daqui a pouco eu olho os currículos, todo profissional, um monte de gente fera, daqui a pouco eu olho quem? O Igor. O Igor mandando currículo pra mim, não pode, cara, tá zoando comigo, né? Só falei aqui bem claro que eu quero um cara fera, tal, que eu... Aí eu vou ligar pra ele, é o mínimo, né, cara? Liguei pra ele, o Igor, daí. Mandasse currículo pra mim, o que aconteceu? Alguém enviou esse currículo? É tu mesmo? É eu, cara. Cara, eu saí da empresa, pedi várias vezes pra eles me demitir, não quiseram. O guri é tão bom que eu não queria demitir de jeito nenhum. E eu acabei saindo, cara, eu trabalho por qualquer coisa. O que tu me der... Não é assim as coisas, pô. Faz assim, ó. Dá um pulo aqui na loja. Lá foi ele. Cara, me paga qualquer coisa, tal, eu preciso trabalhar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, Igor, eu tô excluso da empresa de eu contratar. Tanta coisa que eu já fiz errada. Minha esposa, que ela já é mais... Eu vou comprar uma briga, porque assim, ó, tu confiou em mim, certo? Tu me deu a credibilidade pra eu poder te ensinar. Então eu vou comprar uma briga dentro da empresa que eu não poderia estar fazendo isso, porque as entrevistas ia ser uma pessoa que ia fazer, e a minha esposa, né? Eu tô errando mais uma vez. Eu tô passando em cima dos princípios da empresa. Mas, já que tu confiou em mim, eu vou te dar a oportunidade e eu vou confiar em ti, cara. Agora, em relação ao salário, é o seguinte, pra eu não arrumar treta lá, vamos fazer assim, quanto é que tu ganhava na empresa lá? Aí ele falou, o Pisa, eu vou fazer o seguinte contigo, o que eu posso fazer no momento. Eu vou ligar para a contabilidade e a gente vai pagar o que é de direito o tipo PIS ali também, né? O salário é tu que vai fazer. Ou se tu puder fazer isso, beleza, não sei o quê. Mas como assim o salário é eu que vou fazer? Cara, tu vai ter o PIS ali. Aí é o seguinte, se tu trabalhar na área de montagem, desmontagem, fazer os conectores de carga, o básico. Se tu dominar essa parte sem me chamar, claro, para instrução é uma coisa, mas para eu não ter que estar fazendo, eu já te ajudo com tanto a mais. Aí também dou um almoço até hoje, né? E dava almoço e esse salário. Se tu ir para a parte de microsoldagem, que é o que eu faço, aí eu vou te dar tanto a mais. Se tu dominar o que eu domino, aí a gente muda de vida, junto. Aí o guri veio com sede, né? Tinha dia que ele chorava no banheiro, que vou embora. Ele dizia, não, só chorei uma vez. Ele dizia, mentira, Igor, chorou mais. Eu vou embora, isso aqui não é pra mim. Calma, cara. Calma, eu nunca te cobrei, nunca te... Calma, é assim, cara. Todo mundo às vezes fica frustrado. Mas é o senso de autorresponsabilidade. Exatamente. Quando o cara é responsável, né? E aí ele ficou, ele persistiu. Aí faz acho um ano e pouco, eu não me lembro a data certa. Eu chamei pra ele e falei, cara, vamos mudar o jogo. Eu vou te dar tanto em comissão e eu vou tirar o teu salário. Ele ficou com medo, cara. A comissão que eu padrão. tinha... ele ficou com medo. Normal. Eu não acredito que tu tá deixando. Eu fiz um cálculo básico, igualzinho eu faço da franquia. Olha só, se tu fizer só um desse por dia, e um reparo só no dia, tu vai ganhar mais do que tu ganha hoje. Não, mas eu não... cara... Tipo assim, ó, mesmo tava, né? Sim, normal. Tá, deixei quieto, respeitei. Daqui a pouco, cara, eu quero ver esse guri, eu quero passar mais responsabilidade pra ele e eu quero sair dali, pô. Eu quero que funcione com ele pra gente usar isso aí como espelho para as outras empresas. Aí eu peguei, chamei ele, vamos tomar um café. Igor, é o seguinte, eu te dou uma ajuda de custo por semana, de tanto por semana, uma ajuda de custo. Mantenho um almoço e te dou 20% da produção tua. Ah, mas será? Ô, Igor.
cavalo passa encilhado uma vez. Agora na segunda já era, mano. Ou tu vai embarcar, ou tu vai ficar na tua sempre. Tá, vamos. Cara, ele tá feliz da vida. Conseguiram comprar o apartamento dele, carrinho, já trocou o carro de novo. Mobiliou o apartamento. Graças a Deus ele tá feliz da vida. Tipo, não pensa em sair, mas se ele tiver que sair também desejo bons ventos pra ele, que ele prospere cada vez mais, que é merecedor, e a gente prepara um outro. Então, mas acredito que hoje na balança que ele coloca, vê ali, ele dizer, cara, não tem como sair, é onde entra o detalhe de falar, será que vale a pena trabalhar para alguém? Vale a pena até tu saber o teu valor. Exatamente. O que eu tô valendo? Tu tem que colocar o teu valor, né? Então a gente adotou essa forma aí, e para mim hoje eu fico muito honrado, assim, de ter um funcionário, cara, que ele acreditou em mim, não foi? Ele acreditou lá no começo em mim, e eu consegui ver que eu podendo ensinar ele, passando ensinamento, como é que a empresa trabalha, como é que, dessa forma assim, como é que a gente... E graças a Deus tem dado certo e para mim ele, assim, é uma das grandes referências, como eu também tenho vários alunos hoje que tem redes de loja, tenho alunos que veio 60 km de bicicleta, dinheiro emprestado, eles vieram em 3 na minha loja no Madrid. E aí os 3 para escutar sobre um curso. Os 2 estavam emprestando dinheiro do haitiano. Olha só como eles são. Os haitianos sempre tem um grupo que um cuida do dinheiro de alguns dos outros. Eu não sabia disso. Inclusive no Eldorado tem uma situação dessa assim. E aí eles vieram, fizeram lá um rateio e bancaram o curso dele. Aí eu sempre me preocupando com tudo, né? Como é que vai chegar, da onde é que tu tá vindo, como é que tu vai entrar no mercado e tal, porque é a minha preocupação, é meu dever, não é vender o curso e tchau, entendeu? Esse aluno aí, ele pegou, muito tímido, envergonhado. Aí eu chegava pra ele e falava assim, tá, o curso meu que eu dou é à noite. O Igor abriu uma exceção que era durante o dia, que era o horário dele e tal, que ele saía às 3. O horário que eu vendo meu serviço é o horário que eu posso dar, que é à noite ou final de semana para quem é de fora. No caso, esse final de semana eu vou estar os franqueados, né? Então o curso é à noite. Aí eu cheguei e falei, tá, é o seguinte, eu já vi que tinha algo diferente ali. Eu senti, né? Como é que tu vai embora? Talvez eu vou de Uber, eu vou ver como é que eu faço, vou ver se eu arrumo uma bicicleta. Mas onde é que tu mora? Por quê? Eu moro aqui. Mas se eu tiver que levar até Florianópolis, eu iria levar, porque eu vi que tinha algo que precisava ali, né? O curso saiu 10 horas da noite, 11 horas, pego o carro, vou até 15 km, levo. Eu imaginava que era Florianópolis, São José, por aí. E ele envergonhado, nada. Chegou uma hora, eu dei um saco do cara. Me diz, onde é que tu mora, cara? Será que ele tá com vergonha de onde é que mora? Onde é que tu mora? Cara, era perto de Itapema ali. Caraca. Dava 65 km ali. 65 km. Mas ele voltava todo dia. Então, aí arrumou uma bicicleta emprestada, eu tive que passar o curso para durante o dia, porque assim, aí chegou na hora, eu falei, cara, não tem como dar o curso para ti, eu tenho que devolver o valor. Isso era pandemia, tá? Tava entrando a pandemia. Ia começar a pandemia ali. Uhum. Eu assim, cara, eu não me lembro se tá entrando, tá no meu Instagram, se tava entrando, se tava finalizando. Eu acho que tava finalizando a pandemia. Acabou a pandemia, tava voltando as coisas assim, tava todo mundo fechando as portas e tal. Por quê? Porque quando eu tava dando o curso, a China parou. E aí, todos os equipamentos, que eram até os baratinhos, disparou quem tinha o aparelho. Porque a China não tava produzindo. Eu me lembro que uma máquina baratinha lá tava o dobro. Como ele não tinha condições, eu fiz algumas histórias, ele ganhou. Teve alunos meus que ajudaram. Um deu uma estação de retrabalho, eu deu tal. Aí, graças a Deus, eu tenho uma foto dele no Instagram, lá embaixo de rolar, ele tá com uma bicicletinha, com uma caixinha cheia de equipamento, o último dia que ele tava indo. Isso que ele já tinha levado alguns, né? E aí esse cara, ele veio, cara, 65 km, ele se acordava 3 horas da manhã, tomava um banho e vinha pedalando devagar e tal. Eu chegava na loja, na época, hoje eu chego 7 horas, 6h30, aí depois vou para outros compromissos, mas na época eu chegava perto das 9. E aí eu chegava lá e já tava com a bicicletinha, cara, aquelas barras fortes, sabe? Uhum. A marmitinha, panela, era uma panela amarradinha assim, ó, com o paninho. Se virar, né? E, cara, eu olhava aquilo e assim, meu Deus, cara. Hoje, pra mim, ele é referência. Ele tem uma loja em Navegantes. Pô, olha só que bacana. Muito bem montada, talvez melhor do que a minha. E tu não tem noção a felicidade quando eu vejo algum vídeo dele
Instagram. TikTok, ele usa mais o TikTok, faz muito vídeo no TikTok. E aquilo dali pra mim, cara, me dá uma emoção quando eu vejo que, tipo assim, ó, não tem preço, Rafael, que pague. Então, e olha só o que é a gratidão que ele tem, cara. Todo equipamento de reparo, porque assim, ó, eu tenho uns vídeos dele, uma hora se quiser eu te mostro. Todo mundo na pandemia, acabou a pandemia, fechando as portas. Aí ele falou, Profo, olha a sala que eu aluguei. Ele alugou uma sala, dava umas 3 lojas da minha, porque eles querem tudo grande, né? Aham. Aí ele fez as fotos, daqui a pouco tinha um bannerzinho, daqui a pouco, ô filho, aí, olha que as paredes, aquelas pra botar as capinhas cheias, as prateleiras de capinha. Foi botando, mas não tinha produto, botava uma capinha ou outra, né? Hoje tá, graças a Deus, muito bem. Aí os equipamentos profissional ele começou a comprar. E chegou alguns eu não tinha preço, eu falava, você não tem preço, compra na internet. Ele disse, não, vou comprar contigo, prof. Comprar contigo. Bacana, baita gratidão, né? Cara, se lá tá 300 reais mais barato, não, vou comprar contigo. Aí botava dentro do carro, então vou levar sexta, vou levar sábado, um dia que eu tinha de folga, né? E eu e minha mulher lá levava, chegava lá, ele pagava num dinheirinho, assim, ó. Cara, tipo, é muito gratificante tu ver. E o interessante é que às vezes tem pessoas que tá do nosso lado, perto, próximo, 5 km, 10 km, 20. Ah, eu não posso, que eu moro em Florianópolis. Aí eu penso, até onde tu quer chegar, né, cara? Mas é por isso que eu digo que é perfil, né? Exatamente. É perfil. Adriano, nós estamos se aproximando do fim agora, tá batendo o horário. E se pudesse dar um recado para todos aqueles guerreiros e guerreiras que pensam em empreender, mas tem aquele medo, que nem você citou aí, é Igor, né? O Igor. Tinha aquele medo, pai, daí com o tempo você foi tirando isso dele. Mas nem todo mundo tem esse mentor, esse cara para estar ali, para apoiando. Qual é o recado que você... Se você pudesse mandar um recado para todo mundo que tem mentalidade de empreender, objetivo, se vê um empreendedor com seu negócio lá na frente, qual o recado você daria para esse pessoal? Cara, o recado que eu daria é arrisca, cara. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se tiver que errar, erre, mas não deixa de correr atrás do sonho. Isso eu acho que é um dos fatores, a gente vai deixando para depois. Eu vejo muita gente para depois. Daqui a pouco vai chegar numa idade que vai criar um medo de ir para frente e às vezes vai dizer assim, ó, o tempo passou. Então não tenha medo, estude realmente o que quer e vê o porquê quer fazer seguir o caminho, o porquê quer colocar tal negócio. Sempre pergunta o porquê, né? Sabendo o porquê, tu vai chegar aonde aonde é o teu destino. Claro que qualquer hoje empreendimento saindo num CLT, a gente, tá ali, tá garantido, mas se a gente faz com paixão, que a gente gosta, ou se a gente tem um propósito de conseguir dar o melhor para a família, não tenha medo. Procure dar o passo à frente, que sempre é o que eu falo. As dificuldades vai vir, mas quando a gente faz as coisas certas, não tem como dar errado. Às vezes leva um pouquinho mais tempo para um, leva um pouquinho mais tempo para outro, mas não tem erro. Então, se eu pudesse passar uma mensagem, arrisque. Vai à frente que... E o segredo está na persistência, né? Persistência. Persistir. Tá, tu contou tua história, contou várias histórias aí que... Resiliência e persistência, né? Exatamente. Acho que é o caminho. É o caminho. Leandro, obrigado pela presença aqui, cara. Porra, aprendi bacana pra caramba. É bom saber essas histórias. Eu também tô nessa pegada aí de empreender, de ter meu negócio. Fui muitos anos CLT. Meu último serviço era gerente de CLT. Então, porra, foi difícil pra caramba. Eu decidi pedir as contas, sair, tocar meu negócio. Eu sei o quanto é difícil, cara. Então, me identifiquei muito com a tua história, com a história do pessoal que tu passou aí, cara. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço aí o convite, tá? E sucesso aí pra vocês aí também. E sempre estamos à disposição aí que precisar, tá bom? Show de bola, cara. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença e deixa o like aí. Se não segue o canal, segue lá nas redes sociais do Adriano. Qual que é a rede social, Adriano? A minha rede social particular eu trabalho bastante meu material com o Instagram, que é AHS, que é o meu nome, né? Adriano Humberto da Silva, AHS_Adriano. Qualquer coisa, se alguém tiver na área atuando também, você pode me chamar sempre ali para bater um papo, que eu sempre dou auxílio, sempre estou ajudando. A hora que eu posso, sempre estou respondendo todo mundo, tá? Show de bola, pessoal. Não esquece, tá? Já deixa teu like, se inscreve no canal aí, espera o próximo episódio. Obrigado pela atenção. Valeu, tamo junto.